certo? Vamos lá. Gente, a ferramenta que ela inicia por essa tela aqui de resumo, tá? É uma telinha de resumo, tem o mês a mês, tem aqui receita projetada, receita realizada, atingimento da meta, né? Que eu projetei aqui a meta de receita, realizei a receita, e ele tem aqui um percentual de atingimento. Compra de mercadoria, né? Toda a mercadoria que eu compro durante o mês, custo com mercadorias, né? Mais para frente eu vou explicar qual que é a diferença da compra de mercadoria e o custo de mercadoria. CMV projetado, né? O quanto que eu projetei de custo de mercadoria do mês e o quanto que realmente eu realizei de custo de mercadoria, né? Para efetuar a venda. Aí aqui um comparativo aqui do real versus o projetado, do CMV. E aqui um indicativo de estoque inicial e estoque final. Aqui embaixo um simples gráfico de barras, né, para identificar aqui a receita projetada e a receita realizada. Ok? Vamos lá. Primeiro passo, gente, quando nós vamos implementar essa ferramenta aqui no nosso cliente, apresentar para ele que essa ferramenta é uma ferramenta para ajudá-lo principalmente na noção da lucratividade do negócio dele, na noção das vendas, né, margem, lucratividade e controle, pelo menos das informações básicas, né, do financeiro dele. Você vê aqui, ó, pegando o mês de janeiro, aqui eu peguei, gente, eu preenchi aqui janeiro e fevereiro para a gente observar juntos, e depois aqui eu vou preencher março aqui junto com vocês para mostrar aqui como que a gente utiliza a planilha. Tá? Mas aqui, ó, receita dia, né, a coluninha de receita dia, dia da semana, dia do mês, a receita dia a dia, e aqui no lado a receita acumulada, certo? Nessa coluna aqui tem as compras de mercadorias no dia, né, porém aqui, antes de a gente colocar aqui toda a informação de compra de mercadoria, precisa primeiramente, normalmente a gente insere essa planilha aqui no início do mês, tá? Então a gente precisa já preparar o terreno, já preparar o empresário, dizer para ele, olha, nessa próxima virada de mês a gente precisa fazer a contagem dos estoques para descobrir aí o quanto que eu tenho de estoque em valor, né, na minha loja. Digamos aqui, ó, aqui é um exemplo, a gente iniciou ali o mês de janeiro com R$65 mil em estoque na loja, ok? Então eu já cadastrei aqui R$65 mil de estoque inicial. Muitos empresários, gente, falam, Alan, cara, a contagem de estoque é muito minucioso, é muito detalhe, é muito difícil fazer. Gente, não é difícil, é trabalhoso, mas é algo muito simples. Não, a gente não precisa ser muito preciosista na contagem de estoque, o que a gente precisa é ser objetivo e simples. Né? É a contagem unitária, item por item, coloca isso numa planilha, valoriza isso, quanto que é o custo de cada produto e multiplica pela quantidade, você tem aqui o valor total do estoque. Né? Nesse caso aqui, a gente fez o quantitativo, né? Contou todas as unidades de estoque, depois multiplicou as unidades pelo custo de cada mercadoria e chegamos aqui no valor de R$65 mil. Ok? Então cadastrei aqui. Antes mesmo de iniciar o mês, gente, a gente precisa então projetar a receita. Né? Por que projeta a receita dia a dia? Porque a gente sabe que a gente não vende a mesma coisa todos os dias. Normalmente, gente, o empresário, ele pode ser que ele tenha já um histórico de venda, né, cadastrado, ou pode ser que ele não tenha. Normalmente ele não tem por dia, ele só tem ali a venda acumulada mês a mês. Tá? Mas, pessoal, se alguém tiver com algum problema de visualizar a planilha aqui, se não estiver se encontrando aqui na planilha, só comunica ali o pessoal do suporte que eles me avisam aqui, ok? Enfim, então antes de, né, aqui lógico, já tenho as informações preenchidas, depois a gente vai partir para março, mas eu queria preencher aqui janeiro e fevereiro, inclusive para quando nós preenchemos março, a gente já tem um histórico aqui. A gente então projetou uma receita diária, né, dia a dia, de acordo com o dia da semana, enfim, a sua sazonalidade da semana, né, o quanto cada dia representa. Eu fixei aqui uma meta de 111.500 e fui colocando aqui. Né, lógico, aqui, isso aqui é uma soma, é uma formulazinha, então aqui depois se eu apagar, consequentemente ele já, né, desconsidera ele na soma. Então é só preencher aqui a meta do dia. Aqui ele dá a meta acumulada. E aqui ele faz uma projeção versus realizado. Se eu projetei 5 mil e vendi 105, 150, naturalmente eu vendi 3% a mais do que eu projetei. Né? E aqui é uma receita projetada versus acumulado. Né? Então, aqui, como é o primeiro dia, né, ele empata com o projetado versus real, mas depois aqui ele vai, né, cada mês ele já vai mudando. Ó, por exemplo, cada dia, desculpa, no dia 5 aqui,
ele já pega aqui a venda acumulada, 19.900, ele compara com a meta acumulada que era 16.800, ele já me indica que, olha, estamos aí a 18,4% acima da meta acumulada até o dia 5. Porém, que chegou no dia 8 aqui, ó, no domingo, já estou 3,63 abaixo da minha meta acumulada. Então eu já preciso acender o sinalzinho amarelo ali, olha, a gente precisa ficar atento à venda aí, que a gente estava a um momento ali 5% acima da venda na sexta-feira e fechamos domingo aí com 3% abaixo no acumulado. Mas aqui depois o histórico começou a ficar positivo, né, e fechamos o mês aqui quase que empatado com a meta, aí ficamos um pouquinho abaixo da meta. Mas vamos lá. Eu vou preencher com vocês aqui, gente, o mês de março, tá? Mas eu quero apresentar para vocês aqui todos os campos primeiramente. Então, CMV projetado, né? Eu vou projetar a meta de CMV, colocamos aqui 38%. E como é que ele faz esse cálculo do CMV aqui? Colocado ali o estoque inicial, depois todo mês, todo dia, desculpa, vai chegando mercadoria. O que o pessoal confunde muito aqui, gente, na compra de mercadorias no dia, não é, por exemplo, o que eu comprei naquele dia. Eu comprei naquele dia, porém, tem locais que a entrega não é no mesmo dia, né? Tem locais aí que eu compro na terça e eu recebo só na sexta-feira. Então eu só vou alimentar aqui o que entrou no meu estoque, ok? Então na segunda-feira, aqui dia 2, eu recebi de mercadoria no meu estoque lá 3.800, então cadastra aqui. Por que a gente pede para cadastrar só quando dá entrada no estoque? Porque às vezes acontece de aqui no final do mês, gente, eu faço uma compra aqui na segunda-feira, por exemplo, no dia 30, mas eu fiz a compra, mas a mercadoria chegou só na quarta-feira. Então ela só vai dar entrada no meu estoque no dia 1º. Se eu der entrada aqui no dia 30, esse estoque não está comigo. E quando eu fizer a contagem aqui do estoque de virada, ele pode interferir no meu índice de consumo de estoque, que é o quê? Vou explicar para vocês aqui, ó. Iniciei o mês com 65 mil reais em estoque, comprei durante o mês mais 42.100, certo? Então, o que acontece? Fui lá no final do mês, fiz a contagem novamente dos estoques e descobri que o meu estoque encerrou com 62 mil. Eu iniciei o mês com 65 mil, porém encerrei o mês com 62. Opa, então eu consumi já 3 mil reais do estoque que eu já tinha em casa. Só que eu tenho 3 mil reais que eu consumi que eu tinha em casa e eu comprei mais 42.100. Então, consequentemente, eu consumi 45.100. Certo? Então, o CMV de compra, ele ficou nos 38%. Quase que eu bati a meta aqui, ó. Faltou 0,5 para bater a meta. Porém, no consumo, aí eu consumi mais. Eu fiquei com meu CMV aqui, ó, de 40,76. Mas, gente, isso aqui já é um bom índice, tá? Por quê? Pelo menos demonstra que ele já começou a se orientar na compra aqui, ó. Por isso que é bacana controlar os dois. Eu primeiro preciso regular a compra, para ir, consequentemente, regulando o consumo. Regulei a compra, no mês seguinte, agora eu preciso regular o consumo. Tá, ok? Então, no mês aqui, no primeiro mês, eu consegui praticamente bater a meta aqui, tá? Aqui, gente, vocês só irão preencher informações nessa coluna vermelha, nessa coluna amarela e nessa coluna verde, ok? Essa coluna aqui, gente, da receita, ela é uma informação que vem de uma outra base aqui, onde a gente cadastra todos os tipos de receita, que é aqui, ó, tipo de receita. Aqui, gente, mês a mês também, tá? E aqui tem vários tipos de receita, tá? Aqui incluímos aqui 8 tipos de receita para vocês editarem de acordo com o cliente de vocês, ok? Aqui nós temos Vale Refeição, temos dinheiro, Biblu Crédito, Biblu Débito, Débito Stones, Débito Elo, Crédito Stones e Crédito Elo, ok? E aqui, gente, vocês colocando aqui os tipos de receita, automaticamente nos outros meses ele já considera, tá, automaticamente a mesma nomenclatura, ok? Então, você cadastrando aqui no mês de janeiro o tipo de receita, ele já considera. Aí nos meses seguintes ele não deixa você alterar, é bloqueado aqui, ela é protegida. Já a taxa de juros, gente, ó, você coloca aqui a taxa de cada cartão, certo? Ó, crédito do Elo é 2,9, crédito Stone é 2,5, consegui negociar uma taxa melhor que o Stone, débito Elo é 1,9, enfim, a taxa aqui de cada cartão, certo? Biblu débito. Nos meses seguintes, isso já vem automaticamente, tá? Você vai ver aqui, ó, que se você for em maio, ele já vai estar também essa taxa. Porém, a taxa aqui você consegue editar. Por que ele te deixa editar? Pode ser que no meio do mês eu consiga negociar uma taxa melhor, eu consegui aumentar meu faturamento, tenho um poder de barganha melhor e fui lá negociei para redução da taxa do meu cartão de crédito. Lógico, negociando e dizendo, olha, me baixa essa taxa aí que eu passo mais cartão na tua bandeira aqui. Enfim, algumas maneiras de a gente negociar aí redução de
de taxa de cartão. Ok, mas vamos voltar aqui para janeiro. Aqui é muito simples, gente. Você cadastra as taxas, né? Coloca aqui taxa 2,9, a taxa que for do cartão aí do seu cliente. Coloca aqui a venda, né? Só cadastrar aqui a venda. Ele automaticamente já vai dar aqui pra gente, ó. Se eu vendi R$900 com taxa de 2,9, eu paguei R$26,10 de taxa. A minha receita líquida, então, seria, em vez de ser R$900, será R$873,90. Então, minha receita bruta foi 900, porém minha receita líquida aqui, descontando a taxa somente, né, é de 873,90. Aqui no final, aqui, gente, ali, somará aqui todas as colunas, tá, e traz aqui pra gente o total. Tá? Então, receita bruta, a taxa em percentual ponderada, né, pode ver que ela varia de dia a dia. Por quê? Porque cada dia eu balanceio ali, né, diferentemente, eu recebo de maneiras diferentes os tipos de pagamento. Aqui o valor em absoluto da taxa e a receita líquida. Então, no mês de janeiro aqui eu paguei R$ 2.784 de taxas. Um negócio legal aqui, gente, isso aqui normalmente os empresários eles não olham, tá? Eles não observam. E já aconteceu de eu conseguir ajudar clientes de quando ele começou a verificar essas taxas, a controlar toda essa entrada de receita no estabelecimento dele. Às vezes ele negociou lá com a máquina de cartão uma taxa, aí ele começou a controlar isso aqui e percebeu que na verdade a taxa do crédito que ele achava que era 2,9 estava em 4,8. Aí foi lá, reclamou com a administradora de cartão, desculpa, foi um erro de sistema, enfim, sempre tem algum problema. Mas é bacana, gente, para ficar de olho, ficar atento para ver se realmente a taxa que está no contrato está sendo efetivada. O que acontece muito às vezes, gente, o empresário às vezes esquece também, ele pede para antecipar, aí ele antecipa e deixa a antecipação no automático e esquece, nunca mais vê aquilo. E ele acha que tem ali a taxa de 2,9, que é a taxa que ele fechou o contrato na época que ele colocou o cartão. Mas quando ele pede para antecipar, a taxa muda. E outra dica também, a antecipação, gente, de crédito, no primeiro mês é uma taxa, no segundo mês já muda, ela aumenta. É outra dica aí que vocês precisam dar para os clientes de vocês, ok? Mas aqui é uma maneira aí de a gente separar por tipos de pagamento, né, as receitas que entram no estabelecimento do nosso cliente, ok? Preenchido aqui, gente, de janeiro, fevereiro, temos aqui uma análise de tipos de receita. Isso aqui é bacana, gente, para observarmos aqui alguns dados importantes. Primeiro, aqui tem, né, o mês a mês e os tipos de receita. Aqui em valores absolutos e aqui por participação. Ó, aí mês a mês aqui o total. A gente vê ó, que nesse caso, ó, crédito Elo representa 22% da minha receita. Crédito Stone 20,6%. Débito Elo 18,9%. Débito Stone 13,4%. Enfim, o que eu posso fazer com essa informação aqui, gente? Eu posso orientar, por exemplo, a minha caixa e falar para ela, olha, dona Ciclana, o nosso débito da Stone, a taxa, ela é menor. Então, toda venda aqui que puder passar no débito de Stone, passa no débito de Stone. Só não passa as bandeiras que realmente não tem. Porque o débito do Elo, a nossa taxa é maior, então influencia passar no Stone que a gente vai perder menos dinheiro, né? A gente vai pagar menos taxas. Ok? Então, é uma dica aqui que fica para a gente controlar. Né? Por exemplo, ó, dinheiro 5%. Aqui ó, pode às vezes fazer ações para ter mais entradas em dinheiro. A gente sabe que a entrada de dinheiro ela precisa ser pelo menos um pouco mais alta para ter um fluxo financeiro melhor, né? Mais saudável. Né? Porque se eu passo tudo no crédito, né? Ó, tu pega aqui, ó, crédito representa 42%, quase 43%. Então, uma receita que eu só vou receber daqui a 30 dias, se caso, né, o cara não viver ali na antecipação. Que muitas das empresas aí, infelizmente, os empresários vivem antecipando o crédito. E aí por isso que a margem deles fica tão curta. Mas o empresário que é disciplinado e não antecipa, ele tem um problema aqui de fluxo. Por quê? Porque o giro dele de capital, 42% da venda dele só vai entrar daqui a 30 dias. Sempre assim, eu vendi hoje, só daqui a 30 dias eu receber. Vendi amanhã, só daqui a 30 dias. Então, aqui talvez às vezes ajuda a gente fazer ações para aumentar, às vezes, a venda no dinheiro, a venda no débito, enfim. Né, nos ajuda aí a nortear, né, algumas mudanças e algumas ações. Outra coisa bacana aqui, gente, que ele traz, aí que lógico, ele traz um gráfico aqui de pizza, né, dizendo aqui a participação de cada tipo de receita. Ele traz por mês e também traz o total. Tá? Eu quero ver aqui só fevereiro, eu quero ver aqui, não, eu quero ver só janeiro. E automaticamente ele muda aqui, ele me dá a representatividade por cada tipo de receita. Aqui é a mesma coisa, porém em barras. Ok? Mês a mês, né? E aqui um pizza consolidado, né? Ou mês a mês aqui, trazendo nos filtros. Ok?
E aqui embaixo, gente, ele me traz aqui, ó, a sazonalidade dia, tá, do mês, dia 1, 2, 3 até o dia 31 aqui. Aqui a gente consegue observar o melhor e o pior dia do mês, né? Ele faz uma escala de cores. Aqui, a princípio, provavelmente o dia 31 aqui, ele será o pior dia do mês. Por quê? Porque muitos meses não possuem dia 31. Talvez isso também influencie aqui nessa análise. Mas é bacana, às vezes, para identificar algum dia aí do mês que ele seja mais forte, né? Pega aqui dia 13, para alguns aí que é o número do azar aí. Na verdade, dia 13 aparentemente é o dia que mais vende, é o 4.900, não tem um dia que vende mais que o dia 13. Mas aqui embaixo a gente tem um melhor, que ele traz o dia da semana, e ainda por trás por tipo de receita. Mas o legal de acompanhar aqui, ó, a gente começa a observar, olha, minha segunda ela é muito boa e meu domingo também é muito bom. Porém, meu sábado ele é fraco. Por que meu sábado é fraco? A gente começa a se questionar muito isso. Tá? A gente começa a identificar, olha, eu preciso fazer alguma ação no sábado, alguma ação aqui também na quarta e na sexta-feira. Porque são os dias, e também na terça, que é 15 mil. O ideal, gente, é que o estabelecimento ele não fique refém de um dia da semana, ou de dois às vezes. Aqui até que não está tão refém, ele está bem equilibrado até. Tirando aqui sábado que está um pouquinho mais fraco, mas ele até que tem um equilíbrio. Mas a gente pega às vezes aqui estabelecimentos que são dependentes do final de semana. E eles se acomodam com isso. Tem um cliente nosso aqui em Jurerê Internacional, um restaurante, que o sábado e o domingo dele representam 60% do faturamento do mês. Então toda a soma dos sábados e domingos, somados ali, representa quase que 60%. Aí o que aconteceu esse tempo atrás? Teve o Ironman aqui em Florianópolis, e o norte da ilha, lá que é onde fica Jurerê, ele praticamente quase que é interditado, porque eles trancam uma via da rua, enfim, o trânsito fica caótico. Então as pessoas sabem, olha, quando tem Ironman eu nem vou lá para o norte da ilha porque é um caos o trânsito. Aí o que aconteceu nesse final de semana? O restaurante deles lá praticamente quase que não faturou. O que aconteceu naquele mês, eles venderam 55 mil reais a menos só por causa daquele final de semana. Então assim, quebrou o mês, não bateu a meta, porque eles não conseguiram recuperar durante a semana a falta da venda daquele final de semana. Por quê? Porque durante a semana, às vezes o consumidor deles nem sabe, nem sonha que o restaurante dele abre durante a semana, porque ele não faz ação nenhuma. Primeira reunião de DRE que a gente fez lá com eles, a gente identificou isso aqui com eles e começamos a falar, olha, mas por que vocês não investem aqui em alguma campanha no final de semana? Enfim, eles faziam campanhas, gente, investindo no final de semana, falando, não, a gente investe no sábado e domingo porque é os dias que dá mais gente aqui. Falou, mas pode dar mais gente na terça, na quarta, na quinta, enfim. Começamos a investir em ações em dias das semanas, né? Eles possuem lá uma adega de vinhos excepcional, o gerente lá deles é um vasto entendedor de vinhos, é uma autoridade aqui na região. O que aconteceu? Começamos a fazer campanhas lá, dando enfoque a vinho, agora nesse frio, pronto, está começando a dar um movimento muito bacana durante a semana. Eles começaram a não ser tão dependentes somente do final de semana. Ok? Então aqui é mais uma informação bacana para você dar para o seu cliente. Né? Entender aqui ó, qual o dia da semana é o melhor dia e o pior dia. Ok? Vamos lá, voltar aqui para o acompanhamento diário. Janeiro. Aí, ok. Já vimos aqui, então, o que eu alimento de entrada de estoque, contagem de estoque, a minha meta de CMV, a minha meta de receita diária. Já analisamos aqui os tipos de receitas e tem aqui as despesas fixas. Essa despesa fixa aqui, gente, normalmente ele preenche uma vez por mês, tá? Na verdade, duas, né? É mais uma vez mesmo, onde ele vai projetar a despesa e depois ele vai lá cadastrar, né, o quanto que foi a despesa. O legal aqui, gente, é que nessa planilhinha aqui, ó, nesse demonstrativo, ele já me mostra aqui a variação do que eu projetei para o que eu realizei. Ele já me mostra o quanto cada despesa aqui representa sobre a venda desse mês. Né? Então eu estou dizendo aqui que o aluguel com o condomínio, que é 3.500, representa 3,17% do faturamento do mês de janeiro. Já em fevereiro, mesmo os 3.500 representou 3,28%. Provavelmente, então, aqui no mês de fevereiro a venda caiu. Né? Depois a gente vai dar uma olhadinha ali de novo, novamente nas vendas. Mas, enfim, eu começo aqui a projetar e realizar todas as minhas despesas. Ok? Então, eu tenho aqui, em janeiro, eu tinha um projetado de 39.410 de despesa, realizei 39.260. Então, consegui aí realizar 0,38% menos do que eu projetei. É um bom resultado. Né? Gastei menos do que eu havia projetado. Já em fevereiro, eu projetei a mesma despesa, tá?
porém eu gastei um pouco mais, eu gastei 40 mil, fiquei 1,61% acima, né, da minha meta. No mês de janeiro, a minha despesa fixa representou 35,58%, né, da minha venda. Já no mês de fevereiro representou 37,5%, para você ver como é sensível. Né? Eu transfiro aqui esse 1,60 para cá. Ó. Representa agora 37,5% da minha venda em toda essa despesa fixa aqui. Ok? Então vamos fazer o seguinte, já vamos fazer um exercício aqui. Ó. Vamos projetar agora a despesa de março. Olha, aluguel, gente. Aluguel não varia de um mês para o outro, será 3.500. Agora a água. Olha, num mês eu gastei 1.000, no outro mês eu gastei 950. Você vai olhar aqui no final, gente, já terá aqui ó, uma coluna informando para a gente o total projetado e o total realizado, ok? Aqui, ó, nas análises de despesas fixas, ele vai trazer para cá as principais despesas já classificadas da maior para menor. E eu tenho aqui, ó, energia elétrica. Eu fiz um mês aqui 1.300, opa, lá é água, né? Eu fiz um mês 1.000, no outro mês 950. Então a minha média aqui está em 975. Olha, 975, então vamos, será que então março, aqui no mês de março eu projeto então uma despesa de água 9,700? Vou projetar aqui uma média então dos últimos 2 meses. Mesma coisa que energia elétrica, eu gastei 1.650 no mês e 1.300 no outro. Olha, eu vou projetar uma despesa aqui de 1.475, vamos ver. Aqui são projeções de despesas que é muito bacana, gente, o empresário começar a ter esse costume aqui, porque normalmente, primeiro, eles não possuem esse controle detalhado de despesa fixa, né? Ou eles possuem esse detalhamento, porém eles não projetam meta, eles só vão colocando ali o que realizou e não faz nenhum tipo de análise em cima disso, tá? Depois aqui a gente vai fazer alguns tipos de análise. Primeiro vamos preencher aqui, ó, telefone também não vai variar, é o plano mensal que eu tenho. Material de escritório, olha, material de escritório eu tinha projetado 150, 150, daí eu realizei 50, no outro mês eu realizei 200. Eu vou continuar projetando aqui os 150. Tá? Material de consumo, mesma coisa. Eu projetei 150, 150, gastei 200, gastei 135, vamos deixar no 150. Aqui, gente, em cada despesa fixa, eu coloquei aqui, ó, nós colocamos aqui uma observação. Tá? Ele abre então essa observaçãozinha aqui, ó, esse comentário. O que é material de escritório? Despesas com toner, lápis, papel, caneta, grampo, enfim, materiais de escritório em si. Material de consumo, gente, despesas com compra de água, café, leite, açúcar, bolachas, copos descartáveis, guardanapos, enfim, aqueles gastos com o consumo da copa que a gente tem no estabelecimento. Material de expediente, despesas com produto de limpeza, detergente, esponja, enfim, é material de expediente, né, papel higiênico, enfim. Gastos com veículos da empresa, né? Aqui ó, a gente só coloca gastos com veículo como... e não é o gasto do veículo do empresário, mas é o gasto do veículo da empresa. Se a empresa não tem veículo, não tem nenhum gasto aqui nessa linha, né? Mas é o que? É o combustível, a manutenção, a documentação, o seguro do carro. Tá? Compra de veículo para a empresa não entra aqui, depois eu vou explicar para vocês onde é que entra. Manutenção de equipamentos, tá? Então aqui, mandei uma impressora consertar, a gente consertou aqui um computador, ar-condicionado, enfim... Manutenção aqui de equipamentos que a gente possui no estabelecimento, ok? Manutenção geral, por exemplo, olha, eu tive que aqui arrumar um encanamento, né, tava vazando água aqui, ou algum problema elétrico, enfim. Aqui é mais manutenção das instalações do estabelecimento, tá? Serviço de TI, no serviço de TI, gente, eu já peguei empresário colocando aqui compra de material de TI. Tá? Compra de impressora, notebook, não é aqui. Aqui é só o quê? O que eu gasto com sistemas, o que eu gasto às vezes com uma consultoria de TI ou algum suporte que eu pago extra ali, que o cara veio aqui fazer um treinamento, enfim. Não é para colocar aqui aquisições de aparelho de TI, é só realmente serviços. Serviço de contabilidade, não, contador, jurídico, advogado, serviço de vigilância se houver, seguro da loja também se houver, TV a cabo também se houver, nem todo mundo tem TV a cabo na loja. Serviço de treinamentos e coach, né, aí o seu pagamento, despesas com marketing, né, ele precisa provisionar aqui todo mês um dinheiro ali para investir no marketing da empresa dele, reforma, aqui gente, muito empresário também me questiona, mas reforma não seria um investimento? Ele é um investimento, porém é um investimento já esperado, né, todo ano eu preciso às vezes retocar a pintura do estabelecimento, às vezes reformar a fachada, enfim. Ele só sai da reforma, gente, quando, olha, eu vou construir uma nova sede, eu vou construir uma nova fachada,
aí ele entra em investimento, né? Porque eu estou investindo ali em algo novo para o meu estabelecimento. Mas a reforma, ela faz parte de uma despesa fixa, por quê? Porque um dia, se eu quiser vender essa empresa, eu preciso falar, olha, todo ano você precisa fazer a pintura, ou em 2 você precisa fazer a pintura, precisa fazer isso, aquilo. É uma despesa já esperada dentro da operação, ok? Aí aqui despesas com o departamento pessoal, né? DP, departamento pessoal, folha salarial, férias. Gente, férias e 13º é outro problema, tá? O que acontece? Os empresários, eles não provisionam, né? O que é o provisionar? Eu todo mês guardar um dinheirinho ali para quando chegar novembro e dezembro eu ter um caixa já dedicado para pagar 13º de férias. Então todo mês eu preciso já provisionar o quanto que eu tenho que guardar para pagar o 13º, eu preciso provisionar o quanto que eu tenho que guardar para pagar as férias, né? Férias e 13º, ok? Mas na realidade o que acontece na realidade? Ele não faz isso, aí chega novembro, ele está todo lenhado de despesa, aí o que ele faz? Ele vai lá e pega um empréstimo para pagar o 13º e férias. Ao invés de ele guardar todo mês, não, ele não guarda e ainda chega lá em novembro ele pega um empréstimo para pagar essas despesas. Mas vamos lá. Aqui, gente, são valores hipotéticos, tá? Para a gente ter um exemplo aqui. Rescisões, se ele não espera nenhuma rescisão, não tem valor para colocar aqui, né? Para provisionar nenhuma rescisão. Ou ele espera, olha, no segundo semestre eu vou precisar demitir pessoas, aí ele começa a provisionar lá já no segundo semestre, né, os valores de rescisão. Vale transporte, se houver, né, coloca aqui. Vale alimentação também, se houver, coloca aqui. Plano de saúde, odontológico, a guia de previdência social aqui do empresário, o INSS dos empregados, FGTS dos empregados, enfim, bonificações. Né, o que são as bonificações? Eu coloquei eu criei um campeonato aqui para eles, e se eles atingirem um resultado aqui, eu vou distribuir aqui R$ 1.500 para a equipe. Então já coloca aqui. Colaborador extra, se ele teve que contratar algum colaborador extra durante, né, o mês. E aqui o Prolabore, né, que é o salário do empresário. Ok? E, gente, esse Prolabore aqui, ó, quando vocês estiverem fazendo aqui esse controle de despesas com o empresário, se vocês, aqui ó, vocês vão observar que eu coloquei mais alguns campos de despesas aqui que vocês podem editar aqui, tá? Vocês podem incluir outras despesas aqui, né? Que vai que alguma despesa que a gente não detalhou aqui ele quer colocar aqui. Mas daqui a pouco vocês vão ver assim, ele comprou uma moto, ele vai colocar aqui, ó, financiamento moto. Aí vai falar, ô cidadão, essa moto aqui é da empresa? Não, é minha. Não, então peraí, essa moto aqui, meu amigo, quem paga é o teu Prolabore. Então tu tira isso daqui, ok? E aí tu vai pagar com o seu Prolabore. Não, mas aí... Não, eu quero que a empresa pague essa moto. Não, então tudo bem. Então no teu Prolabore, em vez de ser 5, vai ser 5 mais o custo do financiamento da moto, né? 5, eu parcelei lá a moto, tá dando... Opa! Ele tá dando lá R$ 800 por mês. Ok, então teu Prolabore vai ser de 5.800. Mas a gente não pode, gente, deixar o empresário começar a colocar aqui despesas pessoais no controle de despesas da empresa, ok? Por isso que ele tem esse Prolabore aqui, que é para pagar as despesas pessoais dele. Ou não, tipo, Alan, não, tem aqui o financiamento da moto, mas essa moto é da empresa. Não, tudo bem, mas daí não é aqui na despesa fixa. Esse financiamento da moto aqui, meu amigo, vai vir aqui em investimentos, ó. Vai vir aqui, vai colocar aqui, financiamento moto. Aí tu parcela lá em tantas vezes, né? Coloca aqui R$ 800 por mês, tu tem ali o financiamento da moto, ok? Ok. Todo material, todo equipamento, gente, ou, por exemplo, algo que foi comprado e foi investido para colocar na empresa, né? Eu comprei um carro para a empresa, isso é investimento, entendeu? Então tem que ir para investimento, não pode vir aqui como despesa fixa, porque esse investimento ele se paga na operação, né? É igual, por exemplo, eu tenho um restaurante e comprei um forno combinado. Aí ele vai lá e coloca o financiamento do forno combinado na despesa fixa. Não é investimento, porque isso tem que se pagar dentro da operação, tá bom? Mais para frente ali a gente explica um pouco mais quando a gente chegar aqui na aba investimentos. Ok? Mas beleza, vamos projetar aqui rapidamente então a despesa aqui de março. Eu vou colocar aqui agora, eu vou igualar aqui, gente, com a despesa, com o projetado de fevereiro, ok? Vou colocar aqui. Pronto, coloquei a mesma meta de despesas
do mês de fevereiro. Eu quero, olha, se eu conseguir realizar aqui um projetado aqui próximo de fevereiro, já está uma despesa boa. Ok. Então, beleza, já tem aqui então a meta de... Eu já tenho uma meta de despesa fixa, certo? 39.510. Vamos vir aqui então para acompanhamento diário, no mês de março, e vamos colocar uma meta aqui agora. Vamos primeiro aqui, ó, antes de colocar já a meta, eu tenho aqui a despesa fixa, vamos analisar aqui como é que foi as despesas fixas de janeiro e fevereiro, tá? Análise de despesas fixas. Aqui, gente, ó, nessa abinha aqui, ó, a gente começa a analisar todas as despesas fixas que a gente tem no nosso negócio. Você vai ver aqui que o DP, o departamento pessoal, ele engloba aqui, tá? Ele consolida, tá? Mas ele é a principal despesa da empresa. Ó. E aqui é tudo fórmula, tá, gente? Ele traz da maior despesa para a menor despesa. Ele traz o mês a mês, as principais despesas, traz aqui no final a média, o total, ele traz aqui ó, o percentual da despesa sobre a venda no acumulado, né? O percentual da despesa sobre o total da despesa, e o real versus o projetado, o que eu já projetei de despesa e o que eu realizei. Aqui, gente, ele já está dando um número negativo, por quê? Porque lá no mês de março eu projetei já a despesa, tá vendo? Ó? Eu já projetei a despesa aqui e aqui está tudo zerado. Por isso que ele deu aquele número lá. Agora vamos fazer o seguinte, para a gente pegar o número real, vamos zerar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Depois a gente volta aqui. Mas ó, quando vem aqui a análise, olha, já dá aqui, ó, por exemplo, o real versus projetado do departamento pessoal, olha, até o momento eu só gastei o que eu projetei. Mas ó, teve uma despesa aqui ó, de energia elétrica que eu já estou realizando menos do que eu projetei. E já aqui no serviço de contabilidade, não, no água e esgoto, eu já gastei 14,7 a mais do que eu havia projetado. Tá? E aqui ó, ele traz então quanto que a despesa representa sobre a venda. Né? O meu departamento pessoal representa 24,5%. O meu lugar representa 3%, enfim, e assim né, ele vai dando para cada despesa. E aqui ele dá a participação da despesa sobre a despesa total. Então, da minha despesa total, dos 100% da minha despesa, 67% é RH, né, despesa com folha, prolabore, enfim, os encargos sociais trabalhistas, representa já 67% da minha despesa total do negócio. Aqui embaixo a gente tem dois gráficos. Esse gráfico aqui é bem bacana, que ele me traz aqui, ó, principais desvios de projeções de despesas. Tá? O que ele me traz aqui? Como todo mês lá a gente projeta o que a gente vai gastar e depois a gente cadastra o que a gente gastou, ele começa a fazer uma média consolidada de acordo com essa tabelinha aqui em cima. O que ele está me dizendo aqui? Ó? O que está para a esquerda, que está negativo, mas ela está verde, verde não é uma cor boa? É uma cor boa. Eu estou gastando menos do que eu projetei. Por exemplo, manutenção de equipamentos, eu estou gastando 100% menos do que eu projetei, porque até o momento, graças a Deus, aqui eu não gastei com manutenção de equipamentos. Manutenção geral também, eu não gastei nada ainda, estou provisionando ali, mas não está aparecendo manutenção. Ok. Despesas com marketing, olha, até o momento eu gastei menos do que eu deveria ter gasto com marketing. Ainda despesa com marketing, gente, é algo até de ser analisado. Às vezes a gente precisa até influenciar, olha, você precisa investir no teu marketing, né? Você precisa investir em marketing porque isso vai te trazer retorno. Lógico, um marketing estudado, né, analisado, com critério também para não investir em qualquer coisa no marketing. E aqui ele me traz, aqui ó, ele vai me trazer os 10 desvios positivos e os 10 desvios negativos, tá? Os 10 mais. Aqui ele está me trazendo assim, ó. Aqui ele está trazendo, por exemplo, serviço com jurídico, ó, eu gastei 100% a mais do que eu havia projetado para os meses de janeiro e fevereiro. Eu extrapolei aqui minha despesa com jurídico. Mesma coisa no material de expediente, eu gastei o dobro do que eu havia projetado, tá? Serviço de TI eu gastei 29% a mais. Água e esgoto eu gastei aqui 14% a mais. E material de consumo eu gastei 11% a mais. Isso aqui é legal ele analisar todo mês, porque ao passar dos meses ele precisa fazer essas colunas, essas barras aqui se aproximarem. Tá? Por quê? Porque ele precisa realmente ser assertivo na projeção de despesa dele. Ele precisa todo mês projetar uma despesa e correr atrás dessa despesa para não ultrapassar essa despesa. A gente fala muito sobre isso, que é mais fácil você ganhar dinheiro deixando de perder, né, do que aumentar a venda às vezes. Então, e a frase correta aqui não é reduzir despesa, tá, gente? É otimizar a despesa. Porque às vezes também a gente tem essa loucura de querer reduzir despesa e acaba reduzindo qualidade, enfim, e aí é uma onda meio negativa aí, tá? Aqui ele só vai trazer um gráfico de pizza das 10 mais despesas,
das despesas que mais representam sobre a despesa total. Né? Lembra lá dos 67%? Ó, despesa sobre despesa, que ele me traz um gráfico de pizza. Então, olha só, todo esse pedação aqui da pizza é despesa com RH. Alan, tá errado, tá certo, tá demais, tá baixo. Mais pra frente eu vou mostrar para vocês essa análise aqui também, ok? Aqui investimentos, gente, a gente vai colocar então todos os investimentos que foram feitos no negócio. Aqui capital, né? O que eu fiz aqui, ó? Simulei que ele, para abrir esse negócio, ele investiu 200 mil reais, né? Ele pegou um dinheiro lá com o banco, 200 mil, fez um financiamento de 200 mil e parcelou em 36 vezes. Foi o único capital que ele investiu no negócio. Ok, então 36, né? 200 mil dividido por 36, todo mês ele terá essa despesa aqui de 5.555,56 centavos. Então todo mês ele tem esse investimento aqui para pagar. Ele também comprou lá a moto, então o financiamento da moto aqui é 800 reais todo mês. Né? Então ele vai colocar sempre aqui até ele acabar esse financiamento. E aí ele vem para a DRE gerencial. Na DRE gerencial, gente, é um resumo de todas essas outras, né, planilhas aqui. Ele me traz aqui a receita bruta, já derivado do que a gente preencheu lá nos tipos de receita, depois aparece lá no acompanhamento diário. Né? Janeiro aqui eu vendi 110 mil, fevereiro eu vendi 106 mil. Aqui, gente, nos impostos sobre as vendas, normalmente eles estão no Simples Nacional. Né? Eu já peguei cliente no lucro presumido, até o momento não peguei ainda o cliente no lucro real, mas aqui, ó, essa informação normalmente ele pega com o contador dele. Ele pega lá, ou às vezes ele tem lá a própria guia de imposto que ele pagou, ele sabe lá não, no mês de fevereiro aqui eu paguei tantos de impostos. Tá? Só que aqui, gente, ó, já teve empresário falando, mas Alan, em fevereiro, quando eu fecho a minha DRE, eu tenho a guia que eu paguei referente ao mês de janeiro. Tem problema? Não, não tem problema, porque senão, gente, se eu querer fazer a competência realmente aqui no imposto, eu só vou ter o imposto de fevereiro lá no dia 20 de fevereiro, mas eu preciso, lá no dia 20 de março. Mas eu preciso ter informação de imposto já aqui. Então eu posso usar o imposto, o último imposto que eu paguei, para ter mais ou menos uma referência. Então eu vendi 106 mil, paguei aqui o imposto de 8.900, já paguei aqui minhas taxas, que estão lá nos tipos de receita. Se eu tiver comissões na equipe, eu tenho uma equipe aqui de vendas que eu pago comissão, eu coloco aqui, já peguei empresário colocando comissão aqui na folha salarial, aqui não se coloca comissão, gente, tá? Por que, Alan? Por que não coloca comissão aqui? Porque comissão não é despesa fixa, é despesa variável. Mas, Alan, como assim despesa fixa e variável? Não estou entendendo. Despesa fixa, gente, é toda aquela despesa que não é sensível à venda para ter variações. Já, por exemplo, despesa variável, ela é totalmente sensível à venda. Né? Digamos assim, ó, quanto mais eu vendo, mais eu vou pagar imposto. Quanto mais eu vendo, mais eu vou pagar comissão. Quanto mais eu vendo, mais eu vou ter que comprar, eu vou ter custo de mercadoria. Então são despesas que variam sensivelmente de acordo com a venda. Né? Tem muita gente que fala, mas Alan, a conta de luz ela varia todo mês, ela não é variável. O valor ela varia todo mês, mas todo mês eu tenho essa conta para pagar. Né? Por exemplo, se eu não vender, vai vir conta de luz para pagar. Entendeu? Se eu não abrir o meu estabelecimento, o aluguel vai estar lá para pagar. Aluguel é uma despesa fixa. Despesa variável, gente, é só as despesas que variam sensivelmente de acordo com a venda. São os impostos, as taxas, porque quanto mais eu vender aqui, mais eu vou passar cartão, então mais taxa eu pagarei. As comissões, quanto mais eu vender, mais comissão eu pago para a minha equipe. Logística, se a empresa tem um setor logístico de entregas, quanto mais eu entrego, mais eu vou ter gasto com logística, mais eu vou ter consumo ali de frete. Enfim, desconto aqui da minha receita bruta essas despesas variáveis, eu tenho minha receita líquida. Isolei aqui, gente, o custo de mercadoria, que ele pega também lá do acompanhamento diário. Né? No mês de janeiro eu consumi mercadoria, não quer dizer que eu comprei aqui, tá, gente? Aqui é o que eu consumi do estoque. Eu consumi R$ 45.100 dos 45.100 reais do estoque que eu tinha em casa para vender os 110 mil. Aqui em fevereiro, para vender 106 mil, eu consumi 41.500. Então aqui eu tenho o CMV em percentual e o CMV em valor absoluto. Desconto também o custo de mercadoria, tenho a minha margem bruta. Dessa margem de contribuição bruta, gente, eu desconto a minha despesa fixa. Disso vai me sobrar a minha lucratividade. Por isso, gente, que é muito importante a gente avaliar esse númerozinho aqui, ó, despesa fixa. Olha, minha despesa fixa, ela representou aqui em fevereiro 37,5%. Aí imagina só, às vezes a gente não tem ainda o CMV percentual do negócio do cara, mas ele já te alerta, olha, Alan,
eu não tenho aqui o meu CMV, mas eu posso dizer aqui que a minha despesa fixa representa 37% do meu faturamento. Opa, legal. Mas eu já começo a pensar, olha, se o CMV dele estiver acima de 45, já é um problema. Porque imagina, pega os 45, soma com os 37,50, mais os impostos, mais as taxas, sabe lá que lucro esse cara terá. Mas enfim, aqui já é um norte, tá? Aqui a gente já consegue ter tudo bem detalhado. Então, descontei minha despesa fixa, me sobrou o lucro, né, minha rentabilidade. Aqui, gente, já me diz se essa operação, se esse negócio ele é rentável ou não, tá? Então aqui ele me traz o lucro em valor absoluto e ele traz aqui o lucro em percentual. Mês de janeiro, lucratividade 12,67, mês de fevereiro 13,37. Após esse lucro da operação, gente, aí sim eu vou pagar o investimento. Como assim, Alan, investimento? Não, o dinheiro que eu injetei para abrir esse negócio. Primeiro eu preciso saber se a operação é lucrativa. E depois eu vou descobrir se esse lucro paga o investimento ou não. Para eu saber quanto tempo vai demorar para essa lucratividade aqui retornar o valor que eu investi. Né? Nesse caso aqui, a gente investiu ali R$200 mil, né, para abrir o negócio. Então, olha, até o momento ele está pagando o investimento do capital e está pagando também o financiamento da moto. Está sobrando aqui de lucro líquido 7.600 em janeiro e 7.900 em fevereiro. Aqui mais embaixo, gente, eu coloquei aqui um exercício de ponto de equilíbrio. Né? Por exemplo, ó, janeiro e fevereiro eu tive essas vendas, esses impostos, né, essas taxas, esse consumo de mercadoria e essa despesa fixa. O que esse ponto de equilíbrio faz? Ele é uma regrinha de 3. Eu posso descobrir aqui, ó, por exemplo, olha, eu queria saber o quanto que eu teria que vender nesses meses para pelo menos pagar as contas. Vou colocar aqui 0 de lucratividade. No mês de janeiro, com essa despesa fixa, com esse CMV percentual e com esses impostos e taxas, se eu vendesse só 81.378, só não, né? Se eu vendesse 81.300, eu já pagaria pelo menos as contas. Pagaria inclusive meu salário, pro labore, né? O salário do empresário. Porém, o lucro aqui seria 0, eu ainda estaria esperando dinheiro para pagar o investimento que eu fiz. Normalmente, gente, o negócio, os primeiros 6 meses, ele realmente não retorna ainda nenhum centavo de investimento, tá? É natural isso. Por isso que a gente pede, a gente orienta todo empresário que não vai abrir um negócio, tem aí pelo menos de 3 a 4 meses de colchão aí de capital de giro, porque os primeiros meses tu vai levar um prejuizinho aí até tu conseguir a tua maturidade de faturamento, tá? Mas ó, nesse caso aqui não, nesse caso aqui janeiro, esse aqui é, digamos que um exemplo de um estabelecimento que já está aberto há algum tempo. Enfim, aqui então ele teria que fazer essas vendas aqui para pelo menos empatar. Mas digamos que não, ó, o meu lucro em janeiro foi 12,67, em fevereiro foi 13,37. Pô, mas eu gostaria aqui de um lucro de 15%. Quanto que eu teria que vender com essa despesa fixa aqui? Olha, eu teria que vender aqui 111.665 se eu mantiver aqui essa despesa fixa aqui que eu tive no mês de fevereiro. Tá, mas eu vou mais além, eu quero 20% de lucratividade. Ah, então tu tem que vender 129 mil. Ah, muito bem. Então, se eu tiver uma despesa de 40 mil, para eu lucrar 20%, né, e ter essa lucratividade aqui de 25.900, eu preciso vender 129 mil. Ó, tá aí minha meta para março. Meta audaciosa, mas vai ser aqui a nossa meta para março. Então, vamos lá, acompanhamento diário. Mês de março, só um pouquinho aqui que já esqueci, 129.756, vamos lá, 129.756, vamos colocar essa meta para março. 129.756, março, tá, vamos começar a projetar aqui. Aqui, gente, eu vou preencher aqui bem rapidinho, só para a gente não perder muito tempo, mas logicamente que com aqui o empresário, você teria que o quê? Analisar aqui nos tipos de receita, por exemplo. Você pode aqui pegar a sazonalidade dos dias da semana, tá? Por exemplo, aqui, ó, 15% é segunda-feira, 13,8% é terça, quarta é 13,5%, quinta aqui é 14%, sexta é 13%, sábado é 12%, domingo 16%. Você poderia fazer o quê? Fazer uma regrinha de 3 aqui. Pegar aquela meta de 127 mil e distribuir de acordo, né, divide por 4, né, que são 4 semanas, no mês de março, e dentro de cada semana tu multiplica por esses percentuais aqui de cada dia da semana, tá? Então vamos fazer uma continha básica aqui, pra gente exercitar juntos. Vamos dizer então que eu vou pegar esses 127 mil ali, 127, vamos voltar aqui,
127 não, 129, 756 com 49. Aí eu venho aqui no mês de março, eu vou ter uma semana, 2, 3, não, peraí que me perdi aqui. Vai ter uma semana quebrada aqui, uma semana cheia, mais uma semana cheia, 3, 4, aqui quebrou quase que em 5 semanas praticamente. Mas beleza, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, vou pegar aqui, então, os tipos de receita, análises. Eu vou pegar aqui, então, no mês não, no dia, na segunda-feira, eu tenho aqui 15,73, né? Isso aqui divide por 5, aqui, 15,73. Então, vou lá em março, toda segunda-feira, vou pegar aqui segunda-feira aqui, eu vou fazer igual, 25.951,29, que foi ali, eu peguei o número cheio lá da meta e dividi por 5, digamos. Não vai dar, depois ali a gente vai arredondando na mão, tá? Mas é só pra gente ter um número aqui. Vezes, era 13%, era isso? Vamos ver aqui. Deixa eu só, opa. 15,73, 13,88, deixa eu só pegar uma folhinha aqui para anotar esse percentual aqui. Vamos lá. Então, segunda-feira, 15,73, terça, 13,82, quarta, 13,55, quinta, 14,28, sexta, 13,41, sábado, 12,69 e domingo, 16,53. Então, beleza, eu tenho aqui, então, quanto que cada dia da semana representa. Aí, de uma maneira, gente, de a gente projetar aqui, né, uma meta. Vamos arredondar aqui, ó, vamos dizer que todo dia a gente divide por fatias de 30 mil, tá? Aqueles 129 mil lá. Então, 30 mil, na quarta-feira vai ser vezes 30 mil, opa, faltou um zero aqui. 30 mil vezes na quarta-feira é 14,28% que representa sobre o faturamento. Então, toda quarta-feira eu preciso faturar esse valor aqui. Ok? É uma maneira de a gente fazer a sazonalidade do mês. Depois, lógico, ele pode falar, mas na quarta-feira no início do mês ela é melhor movimentada porque é mais próximo do pagamento, né? No final do mês o pessoal já não tem mais dinheiro, não tem mais limite do cartão de crédito, enfim. Aí, lógico, depois pode ser feito ali os ajustes manuais. Na quinta-feira é os mesmos 30 mil, porém aí a taxa aqui é 13,41. Vamos colocar aqui 13,41. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Quinta-feira. Aí na sexta-feira é 12,69. Sexta. Aí no sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ixi, eu coloquei. Na sexta eu coloquei o sábado já. Então já vamos copiar aqui para o sábado. Sábado. E vamos arrumar a sexta aqui. Sexta é 13,41 na verdade. E aqui é 14,28. 13,41. Sexta. E aqui na quinta, na verdade, era 14,28. E aqui era 13,55. Então aqui quarta, quinta. Ok. E aí no domingo, 16,59. Não, 16,53. Domingo, 16,53. 53. E na segunda, 15,75.
13,75. E na segunda... Não, na terça, 13,42. 13,82. Ok, falta de domingo, segunda e terça. Domingo, segunda e terça, domingo, segunda e terça, domingo, segunda e terça. Beleza, ó. Como eu arredondei um pouquinho para cima, extrapolou aqui, acabou extrapolando aqui um pouquinho a meta, foi para 132.408. A meta teria que ser aqui 129.756. Não tem problema, vamos deixar ali a meta de 130. Como eu arredondei ali para 30 mil, acabou passando um pouquinho. Mas ó, é uma maneira, gente, de você pegar então aqui o quanto que representa cada dia da semana, né? A gente tem aqui ó, o quanto que cada dia da semana representa. Então, beleza, você já sabe quanto que representa a segunda na venda total do mês, quanto que representa na terça. Você define com ele a meta do mês, depois quebra essa meta total do mês na quantidade de semanas que você tem dentro do mês, porém aqui tem semanas quebradas, mas pelo menos é o norte para você já começar a projetar a tua venda diária. Então beleza, já fiz a minha meta de vendas. Qual que é a minha meta de CMV? Olha, CMV aqui, se eu conseguir bater os 36%, vou ficar bem feliz. A minha meta de CMV aqui é bater 36%. Ok. O meu estoque inicial, gente, é o estoque final de fevereiro. Tá? Aqui vocês não conseguirão mexer, ó. Ele é bloqueado. Por quê? Porque se eu encerrei o mês de fevereiro com 60 mil, não tem como iniciar o mês de março com outro número. Eu iniciei março com 60 mil. Tá? Então vamos lá. Tipos de receita. Mês de março, vamos começar a preencher a venda aqui. Olha, no dia 1º. Aqui o exemplo aqui, gente, é como se esse estabelecimento aqui ficasse aberto todos os dias. Tá? Eu vou colocar aqui, para a gente não perder muito tempo, valores aqui, né, aleatórios, só para a gente cadastrar aqui, preencher e depois analisar juntos, tá? Só reforçando aqui, gente, para quem não pegou ali o início, todas as dúvidas serão respondidas, tá? No final a gente vai consolidar as dúvidas de todo mundo e vai construir aí um videozinho apoio, né, um vídeo que será um material extra desse treinamento aqui, tirando aí todas as dúvidas para vocês, tá? Consolidar tudo num material só, para tirar dúvida de maneira conjunta aí e deixar tudo registrado, como se fosse mais um material de apoio, né, junto com o treinamento aqui da ferramenta. Crédito Elo, olha, Crédito Elo vende 5.400, no Credit Stone, vamos lá, Credit Stone, 1.100, 1.300, 400, 600, 350, 600... 700, 500, 1.100. Vou copiar aqui agora. Opa. Que eu tô fazendo rapidinho, tá, gente? Pra gente não perder muito tempo aqui. Então, 2.000. Aí no débito da Elo, aqui foi 500, aqui 700, aqui 200. Enfim, isso aqui, gente, ele vai preencher diariamente, tá? Todo dia, se não for ele que vai preencher isso aqui diariamente, ele precisa delegar, tá, essa missão para alguém. Mas, ele não quer compartilhar essa ferramenta com o colaborador, não tem problema. Ele pode criar uma planilhazinha simples ou no próprio caderninho, as colunas Crédito Elo, Crédito Stone, Débito Elo, Débito Stone, os dias do mês, os dias da semana, e pede para a menina lá do caixa, que controla todos, né, os pagamentos, ela preencher todas essas informações para no final do mês ali, ele preencher todos esses campos aqui, tá bom? Mas isso aqui é meio que uma informação diária, isso aqui, né? A venda diária que entra todo dia no caixa ali, tá? Outra coisa, gente, isso aqui, ó, ele é um exercício de competência, tá? O que que é? Essa ferramenta aqui, ela é gerencial, ela não é contábil. Mas, Alan, qual que é a diferença aqui de gerencial e contábil? A planilha de indicadores, ela trabalha com valores que competem aquele mês. Eu posso ter vendido aqui no mês de março, no dia 30, por exemplo, passei no cartão de crédito, eu vendi no dia 30, mas não quer dizer que eu vou receber no dia 30. Porém, aqui nessa ferramenta, eu preciso registrar o que eu vendi no dia 30. Então, essa ferramenta da planilha de indicadores, ela é o que eu vendi e o que eu comprei. Não necessariamente o que eu recebi e o que eu paguei, tá?
é um controle gerencial, não é um controle contábil, ok? Débito Stone, 200. Daí quem tem dúvida aí sobre o gerencial contábil, competência e regime de caixa, deixa a sua pergunta aí, que depois no videozinho a gente aborda esse tema aí mais profundamente. Aqui, 50, 60, 80, enfim. Deixa eu copiar aqui. Aí Biblu débito, vamos dizer que Biblu débito aqui entrou R$200 todo dia. Biblu crédito, R$300 todo dia. Dinheiro entrou R$200 todo dia. Vale refeição entrou 250 todo dia. Ok. Aqui, gente, ó, pronto, ele preencheu então todos os tipos de receita, tá? Do mês inteiro. Crédito, crédito Elo, crédito de Stone, débito Elo, débito Stone, Biblu débito, Biblu crédito. Para quem não conhece, o Biblu, gente, tá tomando conta aqui, tá, da região. É uma forma de pagamento que gera uma moeda virtual, né? Enfim, depois vocês pesquisem para saber mais, mas é uma febre aí que tá ajudando muito, tá, os empresários, porque tem um canal de comunicação, um canal de marketing bem legal. Então aqui, gente, no final, ó, opa, vale refeição, ó, tá sem taxa, vamos lá em janeiro. Vale refeição. Opa, taxa de 5%, vamos ver fevereiro aqui. Vale refeição, 5%. Em março também, refeição 5%. Pois isso aqui tem que corrigir ali na forma. Mas ok. Então, ó, total, gente, receita bruta. Ah, vamos ser mais legal aqui. Seremos mais legais aqui na simulação. Vamos colocar mais renda aqui para a gente bater a meta. Vamos simular batendo a meta, não vamos simular abaixo da meta, que senão fica mal. Vamos colocar aqui 700, 800, 900, 1.100. Vamos melhorar essa venda aqui. Vou pegar aqui. Crédito Elo. Vamos ver se já adiantou aqui. E lá, já. Vamos aumentar aqui. Precisamos vender mais aqui, gente. Vamos colocar 500 de dinheiro. Vale refeição, vou colocar 500 também. E Biblu crédito, vamos colocar 500 também. Pronto, aí já deu uma venda legal. Então tá. Preencheu aqui toda a venda, tá? Também diariamente eles precisam também preencher aqui a compra de mercadorias, tá? Então, né, só reforçando, não é o que ele comprou no dia, é o que ele recebeu no dia. Muitas vezes, normalmente ele compra e recebe no mesmo dia, mas tem lugares que ele compra e recebe no dia seguinte, ou recebe na semana seguinte, então por isso que a gente pede para só cadastrar aqui quando der entrada no estoque. Né? Pode, aqui, por exemplo, no dia primeiro, eu estou dando entrada aqui de R$5.000 no estoque, mas esses R$5.000 aqui eu comprei no dia 28 de fevereiro, entendeu? Só que não entrou lá no estoque do dia 28 de fevereiro, entrou só no estoque do dia primeiro, porque esse estoque não existia no meu depósito. Senão ele vai influenciar aqui todo o teu custo de mercadoria, tá? Então, lá, 5.000 aqui, depois eu não comprei aqui alguns dias, depois eu comprei mais 4.500, depois aqui eu comprei 3.000, aí depois aqui eu comprei 7.000, aí aqui eu comprei mais 7.000, daqui eu comprei mais 8.000, daqui eu comprei 10.000, me perdi aqui na maionese, aqui, comprei pra caramba, mas depois aqui eu comprei só metade. E depois eu não comprei mais, o mês inteiro. Beleza. Na compra, gente, eu já tenho aqui, ó. Na compra, pelo menos, eu cheguei próximo à minha meta do CMV, né? Eu consegui comprar aqui 36,38% da minha venda somente. Aí aqui ele começa já a dar alguns resultados, né? Eu tenho aqui então a minha receita dia a dia, eu tenho minha receita acumulada, eu tenho minha compra por dia, eu tenho minha compra acumulada, né? Eu tenho aqui já alguns indicadores. O que é isso aqui? Receita projetada versus receita,
receita projetada versus a receita realizada dia. Eu projetei, por exemplo, ó, eu disse que eu coloquei como meta vender no dia 1º 4.065, mas eu vendi 4.870, então eu vendi 19% acima da meta. Isso aqui é legal, gente, porque durante o mês ele pode ir acompanhando essa aqui, ó, a receita projetada versus a receita acumulada. Porque pode chegar no dia 15 aqui, por exemplo, ele vê aqui que no dia 15 no acumulado ele pode estar atrás da meta. Quer ver? Vamos até influenciar aqui, ó. Vamos pegar tipos de receita. Vamos dizer aqui, vamos transferir algumas vendas aqui grandes para cá e vamos colocar aqui uma vendinha baixa. Vamos jogar isso aqui para cá. Vou colocar aqui uma venda menor. Vou colocar isso aqui para cá. Vou colocar isso aqui para cá, assim. Vamos influenciar aqui para ele mostrar que a primeira quinzena ele não estava tão bem. Vamos ver aqui. Ó. Por exemplo, ó, começou o mês bem, né? Até o dia 7 aqui, ó, opa, eu comecei bem, aí eu tive um dia mal, mas ainda assim no acumulado eu estava acima da minha meta. Minha meta era 12.300, só que eu já tinha vendido 14.000. Aí no outro dia eu fui bem, eu tinha um acumulado 16.179 de meta, mas eu já estava com um acumulado 19.600. Por quê? Eu vendi 5.300 no sábado e eu tinha uma meta de vender só 3.800. Porém depois, ó, todo dia eu comecei a vender abaixo da minha meta do dia. Começou a chover, enfim, sei lá, aconteceu alguma coisa. E aí, ó, pronto, comecei a ficar com a minha meta, né? Eu comecei a ficar com a minha meta apertada. Aqui no dia 13, na segunda-feira, eu estava 6% atrás da meta no acumulado de venda. Mas depois eu fui melhorando de novo, ó, pronto. Aí no acumulado aqui no dia 17, na sexta-feira, eu já estava positivo de novo. E aí encerrou o mês, de novo tive um pequeno aperto aqui, vendi menos do que eu projetei no final do mês. Porém, eu tinha uma gordurinha aqui, ó, e me manteve aqui dentro da minha meta. Opa, fechou. Bati minha meta. Minha meta era de 132 mil, né? Eu consegui vender aqui 136.650. Show de bola. Bati minha meta. Aqui, ó, ele faz outro cálculo aqui, ó, receita variação com o mês anterior. Eu vendi no dia 1º 33% a mais do que eu vendi no mês de fevereiro, no dia 1º. No acumulado, tá vendo que aqui ficou zero? Lógico, fevereiro não tem dia 29, 30, 31. É lógico, tem alguns anos ali que tem o dia 29 de fevereiro, mas nesse ano, 2017, não teve dia 29. Mas dia 30, 31 de fevereiro nunca existirá, então sempre vai ficar zero aqui. Mas no acumulado, por exemplo, ó, no mês de março eu vendi 27% a mais do que o mês de fevereiro. Na média ano, que é janeiro e fevereiro, o meu mês de março foi 25% acima. Então eu também começo a comparar a minha venda com o mês passado e com minha média do ano. E isso eu posso também acompanhar durante o mês. Eu posso começar a ver aqui, olha, comparado com o mês passado, às vezes eu não estou tão bem. Mas não, na média ano eu estou legal. Pode ser que, não, realmente o mês passado foi um mês fantástico e esse mês voltou para a normalidade, mas eu ainda assim estou acima da minha média do ano. Ok? Aqui, gente, ele faz outra comparação. A compra, variação do mês anterior, e a compra, variação média ano. Por que está vermelho um percentual positivo? Porque ele está me indicando que eu comprei mais do que o mês passado. Por exemplo, isso aqui, ó, ele olha acumulado, tá, gente? Até o dia 4, eu já comprei 42% a mais do que até o dia 4 do mês de fevereiro. Na média do ano, eu tinha comprado 37% acima. Eu fechei o mês, gente, no acumulado aqui, ó, por exemplo, no mês comparado com fevereiro, eu fechei o mês 0 a 0. Eu comprei a mesma coisa que eu comprei em fevereiro. Porém, comparado com janeiro e fevereiro, uma média, eu já comprei 17% acima. Então, eu comprei em média mais do que eu comprei nos últimos 2 meses. Aí aqui tu tá vendo que tá uns percentuais aqui meio louco, lógico. Eu não fechei o estoque ainda aqui, ó. Por exemplo, ok, comecei o mês com 60 mil, comprei isso aqui, e eu contei lá o estoque e fechei meu estoque com 59 mil. Contei lá, fiz a contagem, 59. O que isso me diz? Opa, eu comecei o mês com 60 mil, fechei com 59. Opa, então eu já sei que eu consumi R$1.000 do estoque que eu já tinha. Fora que eu comprei mais 49.500. Então, consequentemente, eu consumi de mercadoria 50.500. Ou seja, meu CMV métrico era 36, extrapolei um pouquinho aqui, ó, quase no 37%.
tá? E aqui ele já me traz, olha, eu consumi em média 16% a mais do que janeiro e fevereiro e 21% a mais do que fevereiro, tá? Então, olha, eu até vendi mais, porém eu consumi mais. É tranquilo, tá, gente? O problema é o quê? Quando eu vender menos e consumir mais. Aí é um problema seríssimo. Mas pelo menos aqui eu vendi mais, então naturalmente eu vou consumir mais. Mundo fantástico eu vendi 7, 8% a mais do que média ano, né? E consegui ou empatar no consumo ou até baixar. Aí é os melhores dos cenários, tá? Mas beleza, então março aqui fechou. Eu já tenho toda a minha venda registrada. Eu posso então para tipos de receitas e analisar. Vamos analisar então como é que tá as receitas lá, né, acumulado do ano. Olha, já mudou um pouquinho aqui a participação. O crédito Elo ele já deu uma baixada, o crédito Stone também deu uma baixada, né? O meu débito Elo ele estava dando uma média aqui de 18, ele baixou para 17. Eu senti sensivelmente aqui que eu comecei a vender mais no dinheiro e no vale alimentação. Olha, bom que eu consegui vender mais no dinheiro. Porém, tem um probleminha aqui que eu aumentei o vale-refeição que a taxa de 5%. Então, um alerta aqui, ó. Não é que é um alerta, mas quanto mais eu vendo no vale-refeição, mais taxa eu pago. Mas tudo bem, se for uma venda incremental, não tem problema. O problema é quando é uma migração, né? Eu estou migrando dinheiro ou algum outro cartão para vale-refeição. Mas no caso aqui não, no caso aqui eu aumentei minha venda, né? Eu saí de uma venda média ali de 110 mil, fui para uma venda de 136 mil. Então eu trouxe um público que consome vale alimentação, né? O vale refeição, não tem problema, tá? E aqui, gente, eu começo a analisar também a sazonalidade. Olha, no mês de março sempre foi um mês atípico que fez a minha terça e média baixar, meu sábado também, e olha, potencializou meu domingo. Cara, meu domingo está sendo dias fantásticos. E meus sábados e terça-feiras estão sendo catastróficos, tá? Então já começa a alertar, olha, o que eu posso fazer no sábado para aumentar? O que eu posso fazer na terça para aumentar? Enfim, ele começa a analisar aqui o que ele pode, né, atuar com campanhas, ok? Aqui, gente, né, só lembrando dessa tela aqui, ó, é só consulta, tá? Aqui a gente não preenche nada. É só resultados do que a gente preencheu lá no acompanhamento diário e nos tipos de receita. Vamos lá para a despesa fixa. Então, fechou o mês. Ele havia aqui, opa, eu tinha apagado aqui, né? Mas vamos lá, ele havia projetado, então, a mesma despesa, né, do mês de fevereiro. Vamos colocar aqui, ele havia projetado aqui a mesma despesa fixa de fevereiro. Mas agora ele está lá, somando lá todas as despesas, juntando ali todos, né, os boletos, enfim. Ele começa a colocar, olha, realmente, aluguel, eu gastei os 3.500, aluguel não varia de um mês para o outro. Água, esgoto, eu tinha projetado 850, mas eu gastei 1.200, eu gastei a mais do que eu havia projetado. Energia elétrica, já consegui uma redução, eu tinha projetado ali 1.500, eu já vim de um mês consumindo 1.650, eu consegui reduzir R$250. Aqui, gente, ele começa a dar algumas variações, ó. A variação do realizado versus o projetado, né? E também uma variação de um mês para o outro, ok? Então, ó, aqui na água e esgoto, eu consegui... Opa, aqui até é bom, ó, eu vou mudar essa corzinha aqui, ó, porque deveria ser vermelho, não verde, porque eu gastei mais do que o mês passado, né? Então, aqui é um alerta, ó, eu gastei 26% a mais do que fevereiro no meu consumo aqui de água e esgoto. No consumo de energia elétrica, eu me dei bem, ó, baixei 15%. Até aqui depois, na plataforma que eu subi, eu vou já enviar isso aqui corrigido, mas ó, a escala correta seria isso aqui, ó. O que eu aumentei é vermelho, o que eu consegui reduzir é verde. Vamos lá, vamos preencher aqui para ele me dar para a gente aqui uma informação mais correta. 200, ok, telefone, material de escritório eu gastei menos, material de consumo aqui o pessoal toma muito café esse mês, material de expediente eu gastei um pouquinho mais, gastos com veículos, olha, gastei um pouquinho mais também com veículo, manutenção de equipamentos, eu não tive manutenção ali de um aparelhozinho, mas foi barato, manutenção geral não tive gasto nenhum. Serviço com TI foi isso aqui mesmo, foi só mensalidade do sistema, contador também. Olha, jurídico, teve um probleminha aqui, eu tive que acionar o meu jurídico aqui, eu tive que pagar os R$200 mensais e mais R$800 aí de honorários. Seguro da loja eu paguei, tá ok. TV a cabo também paguei, ok. O meu coach aqui, você, amigo que está aí me ouvindo, seu salário aí, sua contribuição. Despesas com marketing. Olha, eu não consegui esse mês investir os R$500, investi só 350. Aí aqui, folha salarial, tudo ok, eu gastei, aqui eu paguei realmente o que eu havia projetado, meu Prolabore também, sindicato e IPTU também ok, mesma coisa. Então aqui ele já me dá um norte aqui, ó, por exemplo, ó, onde é vermelho,
onde está longe do verde, ó, a despesa que eu melhor aqui, enfim, que eu menos gastei foi a despesa com marketing. Mas ainda assim era uma despesa que não teria problema se eu tivesse gasto os 500, porque é um investimento, querendo ou não, né, o marketing. É uma despesa fixa que eu tenho todo mês, mas é uma despesa que eu posso usufruir de algum retorno, né, minha publicidade. Mas eu também aqui, ó, material do escritório, economizei, né, gastei 40% menos. Aqui o energia elétrica também, gastei 15% menos. Enfim, aqui a participação da venda, né, o quanto que cada despesa aqui participa sobre a venda do mês, né? Aqui a gente pode ver então que o aluguel que representava 3,28 no mês de fevereiro, no mês de março já representou 2,5. Por quê? Porque eu aumentei minha venda em março. Tanto que se eu pegar aqui embaixo, ó, minha despesa fixa de 40.045, ela aumentou, né? Eu aumentei 0,49, 0,5%, fui para 40.240. Porém, a participação da despesa fixa de 37,5 foi para 29. Para você ver como a despesa fixa ela representa menos agora, por quê? Porque eu estou vendendo muito mais. Eu saí de um patamar de venda de 110 mil para 136 mil. Eu venho aqui análise de despesas fixas, vou analisar, agora tem mais um mês aqui preenchido, eu tenho minha média atualizada, meu total, as despesas, representatividade sobre a venda, daí a média do ano, né? Não é só do mês de março, mas aqui é uma média consolidada ponderada do ano. Despesa sobre a despesa total, quanto que cada uma representa. E aqui um acumulado do real versus projetado. Aqui, gente, também é só informação que ela já vem automaticamente, é tudo fórmula, tá? Ela já, inclusive, classifica da maior despesa para a menor despesa, ok? E aqui, ó, ele já me atualizou. Algumas despesas eu estou conseguindo, né, juntar, chegar próximo ao eixo zero aqui, ó. Mas, ó, serviço com jurídico, eu já estou gastando 200% do que eu havia projetado. Material de expediente, 70%. Água e esgoto, 23,5%. Estou melhorando, porque agora eu consegui reduzir água. Né? Serviço de TI, 19%. Material de consumo, gastei 18% a mais. Enfim, aqui são as despesas que eu preciso me orientar aqui para o quê? Ou eu começo a ver, olha, realmente essa despesa aqui é essa mesmo, então tu projeta uma despesa maior para não ficar dando esses desvios, ou tu plano de ação, o que a gente tem que fazer para reduzir essa despesa? Né? Normalmente despesa de água e luz, quando nós entramos num cliente, a gente consegue ali dar algumas dicas para eles otimizarem. Mas às vezes não, às vezes ele realmente é disciplinado com o gasto de água e luz. Tá? E aqui, gente, ó, show de bola, manutenção geral, não estou gastando o que eu estou projetando, manutenção de equipamento estou gastando menos do que eu projeto, material de escritório também estou sendo bem disciplinado, despesa com marketing, energia elétrica também aqui eu estou conseguindo gastar menos do que eu estou projetando. Ok. Aqui ele só atualiza, né, o gráfico de pizza das representatividade de cada despesa fixa. Investimento, não comprei nada. Né? Esse mês a gente não comprou nenhum equipamento aqui para a loja, enfim, continuam os mesmos investimentos. Aí eu venho para a DRE gerencial. No mês de março aqui, ó, eu peguei lá minha guia do Simples lá, eu paguei lá de imposto, sei lá, aqui, gente, eu vou pegar aqui, ó, digamos que 136 mil, deve estar na faixa de uns 9,5% de Simples. Aqui eu estou chutando, tá, gente, mas aí, na verdade, aqui ele vai pegar o valor da guia que ele pagou lá, né, sobre o mês de fevereiro. Digamos que ali ele pagou, sei lá, tá vendo que aqui, ó, 110 mil ele pagou, esse 9,200 provavelmente é do mês de dezembro, né, 8.900 é referente ao 110, digamos, não, desculpa, aqui eu fiz exemplos, esquece o que eu falei. Vamos focar aqui no 136 mil, vamos dizer que deu 12.900 de impostos, mais 2.900 de taxas, deu uma receita líquida aqui de 120 mil. Meu custo de mercadoria ele foi maior, né? Porém a representatividade, né, o percentual é menor. Por quê? Porque eu aumentei minha venda. Eu vendi 136 mil, consumi menos proporcionalmente do que eu consumi nos meses anteriores. Ó, eu tinha consumido aqui 40%, 38% e agora 36,9%. Me sobrou de margem de contribuição bruta 70 mil. Desconto essa margem de contribuição bruta a minha despesa fixa, que é de 40 mil, representando aqui agora 29%, porque eu aumentei a minha venda. Né? Então, tive um lucro aqui, gente, de 30 mil reais. Opa, olha a notícia boa. Eu tinha projetado aqui um ponto de equilíbrio de 20%, ponto de equilíbrio não, uma lucratividade esperada de 20%, mas olha, eu tive quase 22%. Então, legal. Eu paguei investimento e ainda sobrou 23 mil.
Gente, esse lucro líquido aqui que a gente chama de lucro livre, né? Seria um lucro já paguei todo mundo e ainda sobrou 23 mil. O empresário pode perguntar, Alan, o que que eu faço com esse dinheiro aqui? Compro uma casa, um carro? O que que tu pode falar para ele? Olha, o meu caro companheiro, se você for para o mercado financeiro, não existe hoje investimento, né, nem em bolsa de valor, que te retorne nem 15% ao mês. O teu negócio aqui, ó, retornou 12, 13 e agora retornou 21. Se eu fosse você, eu pegaria esses R$ 23.672 aqui, ó, 23.672 com 30, 23.672 com 30, investiria na sua empresa. Por quê? Você colocando isso na sua empresa, ele vai te retornar 21,97%. Esses mesmos 23.600, no mês que vem já vai estar quase R$ 29 mil, 28.800 e pouco. Então, olha, investe na tua empresa, cara. Pega esse dinheiro aqui e aplica na tua empresa. Investe nela, faz ela crescer, por quê? Porque ela é uma empresa lucrativa, altamente lucrativa, ok? Normalmente aqui, nos primeiros meses, quando a gente começa a controlar com o nosso cliente, ele pode estar no 0 a 0 ou ele pode estar até no negativo. Por isso que é bacana esse estudo aqui de ponto de equilíbrio, porque primeiro a gente começa a falar para ele, olha, se fosse só para você empatar o jogo, deveria vender isso aqui. Mas se você quer 5% de lucratividade, tem que vender isso aqui. Se você quer 10% de lucratividade, tem que vender isso aqui. Se quer 15%, tem que vender isso aqui. Só que lógico, isso aqui, gente, considerando essas despesas aqui, né? Que podem variar de acordo de um mês para o outro. Porém, é algo muito próximo, tá? Então, aqui, gente, aqui embaixo tem um outro gráfico só de blocos, onde ele separa aqui o que é receita bruta, receita líquida, né, o CMV, mas é bacana para ele nos mostrar aqui, ó, a fatia do CMV, mês a mês, né? Aqui a fatia dos impostos, né, o vermelhinho aqui é os impostos. Aqui a fatia da margem de contribuição, a gente vê aqui que, opa, a fatiazinha da margem aqui em março, ela deu uma engordadinha. Enfim, é mais um gráfico aqui para mostrar ele em blocos, quanto que representa cada uma dessas despesas aqui, ok? Mas eles se atentam sempre muito mais aqui na tabelinha mesmo, tá? Então, enfim, o que a gente pode fazer depois aqui, ó? Esse resumo aqui, gente, ele traz aqui, ó, o mês a mês, né? Receita projetada, receita realizada, a meta, né? Isso aqui ele pode imprimir essa telinha aqui, ó, e arquivar lá num controle dele. Ele tem ali, mês a mês, atualizado, o que ele projetou de meta, de receita, o que ele realizou, quanto que foi o percentual de atingimento, quanto que está no ano, né? No acumulado ano de metas eu estou 97,8. Meu consumo de mercadoria até o momento foi de 196 mil, então estou com um CMV aqui de 55 com 43. Deixa eu ver o que ele... Ah, sim. Depois eu vou ter que arrumar isso aqui. Tá bloqueado também. Enfim, depois eu vou arrumar aqui, tá, gente? Que ele tá trazendo aqui uma média de 9,33, porque no CMV projetado aqui dos outros meses ele tá zerado ainda aqui, tá? Mas depois ali eu arrumo, antes de subir ela pra plataforma, ok? Mas ele traz um resumo aqui pra gente de números gerais, né? Receita, despesa, CMV, né? Enfim, informações aí informações básicas aí que o empresário precisa todo mês se atentar aí para ler, né, essas informações da empresa dele. É como se fosse o painel do carro dele, né? Indica ali a saúde da empresa dele, né, a direção, né, para onde essa empresa dele está indo, né? E lembrando aqui, gente, isso aqui é uma ferramenta que nós coaches, né, nós treinadores temos para praticar com o nosso coach, com o nosso, né, o cliente. Porém, muitas vezes ele já vai ter uma planilha mais básica que essa e ele se identifica com aquela. E lá, às vezes, ele já tem lá o CMV, ele já tem a despesa fixa, ele já tem a despesa variável. Enfim, ele já pode ter as informações necessárias para controlar o negócio dele. Não tem problema, a gente continua usando aquela. Porém, a gente começa a analisar mais profundamente essa planilha para ajudá-lo a tirar mais informação dessa planilha. Eu sempre costumo falar para os meus clientes,
Uma planilha boa é aquela que conversa com a gente, é aquela que diz números, diz coisas pra gente, né? Ó, isso aqui, por exemplo, diz muita coisa pra gente. Ele diz aqui pra gente, olha, essa empresa aqui ela é altamente rentável, né? Então eu sei que, olha, vale a pena investir dinheiro na minha empresa, porque ela me retorna aqui em média até o momento, ó, 15,89%, né? Aqui a média ponderada, ó. Em média, ela me retorna aqui um lucro de 16,37%. Já pagando investimentos, está me retornando quase 11% do lucro para eu reaplicar nessa empresa. Então, realmente é algo muito rentável esse meu negócio. Então, ele me orienta aqui a investir nela. Tá? Análise de despesas fixas, eu consigo ver aqui quais os principais desvios de despesas. Né? Poxa, todo mês eu projeto gastar tanto de energia elétrica e não consigo. O que eu tenho que fazer para conseguir reduzir a minha despesa com energia elétrica? O que eu tenho que fazer para reduzir minha despesa com água? Né? Alguns pet shops que a gente já atendeu e atende, às vezes eles têm uns gastos excessivos de toalha. Nessas semanas atrás nós estávamos realizando uma reunião com um cliente que a gente já finalizou o processo, e nós só estamos agora fazendo aquele acompanhamento à distância e todo mês realizando uma reunião presencial para analisar alguns dos indicadores, que inclusive ele usa essa planilha aqui, essa ferramenta. E a gente percebeu ali que o custo de toalha dele todo mês aumenta um pouquinho. E a gente já tentou de várias maneiras reduzir o custo de toalha. E ele compra essas toalhas, né? Ele aluga essas toalhas e a gente entrou no consenso que, olha, vamos fazer o seguinte, como a gente já atendeu várias pet shops, algumas pet shops que a gente já atendeu, o empresário ele tomou a atitude de o quê? Comprar uma máquina de lavar, uma máquina de secar, comprar as toalhas e tomar esse processo para ele. Ficou mais econômico, porque o custo que ele teve de investir para comprar as máquinas e mais ali a despesa com energia elétrica e água, em 6 meses se pagou o investimento e depois desses 6 meses, todo mês ele conseguiu reduzir R$600 essa despesa. Opa, já conseguiu reduzir R$600 de despesa fixa. Isso dentro de um ano, gente, já é R$7.200. Só numa continha básica ali, tá? De gastos com toalha. Então por isso que é bacana, gente, analisar né, com calma todas as despesas fixas, qual que é o principal desvio de despesa fixa, o que normalmente ele está extrapolando em despesa fixa, né, o que todo mês acompanhar aqui com ele essa questão da compra de mercadoria. Né, normalmente, no primeiro mês a gente consegue controlar mais a compra, né, fazer ele segurar, olha, antes de você comprar, verifica se você não tem já o produto no estoque, né, verifica se realmente você tem necessidade de comprar toda essa quantidade. Se vai comprar toda essa quantidade, está recebendo algum desconto ou não. Já aconteceu, gente, aqui ó, a gente chega um cliente que tem R$20.000 aqui no último dia. Não tem problema ter R$20.000 aqui. Não vai impactar no consumo de mercadoria, porém vai impactar na compra aqui. E aí em algum momento esse boleto vai cair para ele pagar. E aí é que entra esse controle, tipo, olha, você terá dinheiro para pagar esse investimento desse estoque que você está fazendo? Enfim, quando ele começa a ter esses tipos de controle, gente, ele começa a se precaver de potenciais problemas no futuro. Né? Então por isso que é muito bacana ele ter, e outra, de core salteado, venda todo dia, né, a compra de mercadoria. Precisamos treinar os nossos clientes, gente, de saber da ponta da língua o quanto que vendeu no mês passado, o quanto que vendeu essa semana, o quanto que está o CMV acumulado até ontem. A gente precisa exercitar esse costume nele de querer saber esses números. Porque é extremamente importante, gente, durante o mês, ele acompanhar, por exemplo, isso aqui, ó. Vamos pegar o mês de março aqui, ó. Aqui por exemplo, se ele é um rapaz que acompanha isso aqui, ó, uma pessoa que acompanha, ele provavelmente aqui no dia 10, aqui, ó, na sexta-feira, ele começou a ficar preocupado. Olha, eu já estou 4% abaixo da minha meta do acumulado. E outra, bom, menos mal que eu estou comprando pelo menos menos, eu dei uma segurada na compra. Até que ele estava até meio que tranquilo, olha, eu estou um pouquinho atrás da minha venda, porém eu estou segurando aqui minha compra. Aí daqui a pouco chegou aqui, ó, ih rapaz, dia 13, segunda-feira, eu estou a 6% já abaixo da minha venda, meu Deus, já estou aqui a 18% acima de compra de mercadoria. Aqui é sinal amarelo. Tanto que ele tomou uma atitude aqui, no dia seguinte começou a vender mais, ó. Vender mais, vender mais, vender mais, deu uma seguradinha nas compras, enfim, conseguiu fechar o mês aqui 3% acima da meta, né? E aí conseguiu aqui ficar aí quase que, né, praticamente 30% acima do mês anterior e 25% acima da média do ano, ok?
Quando ele começa a ter esse costume de controlar isso aqui todo dia, ele não é pego de surpresa, né? Ele, primeiro, ele já tem aqui na DRE, gente, o quanto que ele precisa, ó. Se eu colocar aqui 0, ele já sabe, olha, vamos dizer aqui, para ser conservador, eu preciso vender pelo menos 80 mil reais para não ter prejuízo, né? Ó, janeiro 81, 79, 78, ó, então tá. O meu ponto de equilíbrio, para eu pagar as contas, vão ser mais conservador ainda, eu tenho que vender pelo menos 81.300. Quando ele começa a acompanhar essa venda diária, 81.300. Ele já sabe, ó, aqui em março, aqui no dia 19, pronto. No 19 ele... pelo menos eu paguei as contas. No dia 19 ele já estava mais tranquilo. Olha, gente, pelo menos a gente pagou as contas aqui, não teremos prejuízo esse mês. Daqui para frente, gente, é resultado. Então olha só que bacana, gente, ele ter esses números com ele. Ele sabe o quanto que ele precisa vender para pelo menos pagar as contas. Então durante o mês ele já tem esse poder. Então aqui no dia 19 ele já ficou tranquilo. Acabou o dia, acabou o domingo lá experiente, ele falou, poxa, pelo menos eu já consegui pagar as contas do mês. Daqui para frente ele trabalha até mais tranquilo. Tanto que pode ver, ele estava até tão mais tranquilo que a venda dele até começou a performar bem. A média dele aqui do dia 20 até o dia 31, que normalmente final de mês baixa um pouco, se manteve alta, 4.247. A média de venda dele até então estava em 4.500. Então a gente vê aqui que mesmo sendo no final do mês, não baixou muito a média de venda dele. Então isso aqui, gente, orienta muito em poder de decisão para o empresário, né, durante o mês, dentro do próprio mês. Imagina se chega aqui no dia 20, ele está com a venda, sei lá, em 50 mil. Ele pensa, meu Deus, gente, tem mais 30 mil ainda só para pagar as contas. Então, isso aqui é o poder que essa ferramenta aqui dá para esse empresário. Tá? São coisas simples, tá? Pode ver, isso aqui é tudo informação, gente, simples, não tem nada de mirabolante aqui, é o básico, porém um básico bem feito, bem mastigadinho, né, bem orientado, para que ele não tenha nenhuma dúvida, né, de quanto está vendendo o negócio dele, quanto que está custando essa venda, quanto que está me custando a despesa da operação, né, quais são as minhas despesas fixas, qual que é a minha despesa fixa mais alta, qual que é a minha despesa fixa mais baixa. Ele começa aqui, uma coisa bacana aqui, gente, ó, eu esqueci de comentar aqui com vocês, ó. Vamos pegar aqui, ó, folha salarial. Quando a gente pega aqui a participação da venda, ó, eu pego aqui minha folha salarial, desculpa, minhas despesas com RH, sem considerar a Prolabore, está representando 15,8% da minha receita. Sempre lembre-se, gente, de isolar o Prolabore, tá? Quanto que eu estou gastando com despesas de pessoal? Olha, 15% da minha receita. Gente, 15% é uma despesa muito boa para despesa com pessoal, né? Com despesa com folha salarial, mais os encargos, FGTS, INSS, tudo. Até 20%, sem considerar o teu Prolabore, ele é considerável, gente, uma despesa ainda controlada. Mas agora daqui a pouco tu viu aqui, ó, olha, só a folha salarial dos colaboradores, mais os encargos, já representa aqui 25% da nossa venda. De duas, uma. Ou a folha salarial está muito alta, está com uma equipe muito robusta para uma operação pequena, ou a tua venda está muito baixa. Né? Nesse mesmo pet shop que a gente estava nessa última reunião, a gente percebeu que o percentual de despesa com folha estava um pouco alto. Porém, tinha dois fatores. Um é porque realmente a equipe dele está um pouquinho, né, robusta. Ele estava com 8 colaboradores, agora está com 6. Porém, a venda dele também precisaria dar uma melhorada. Então, o que a gente fez? Conseguimos reduzir o quadro de pessoal de 8 para 6, né? Desligamos ali 2 colaboradores, que não precisaria. Até com a implementação dos POPs, dos processos, a gente percebeu que, né, realizando todo o organograma, a gente percebeu que não precisaria de tanta gente para executar aquela operação. Então a gente conseguiu ali concluir que a gente conseguiria reduzir ali a equipe, e já montamos um plano de ação de um domingo por mês, ele montar uma tenda lá em Balneário Camboriú e fazer um trabalho social, tirar dúvidas, enfim, expor a marca da pet shop dele, né, para gerar mais fluxo na loja dele e, consequentemente, aumentar o faturamento. É um investimento zero em valor, somente em tempo. Inclusive, eu acho que vai até dar retorno financeiro já sem vender, porque a gente vai conseguir patrocinadores, né, o próprio CRMV lá de Balneário, que é
o sindicato lá, enfim, de veterinários lá, vai apoiar o evento, porque querendo ou não é um evento social, para tirar dúvidas, enfim, para ajudar lá a população. Enfim, mas foi o quê? A gente decidiu isso, gente, em cima de números aqui na reunião do DRE. Às vezes as pessoas acham que isso aqui, mas isso aqui é só financeiro, é chato. Não, gente. Daqui nasce estratégias para vendas, nasce estratégias para marketing, nasce estratégias para RH, né, para dimensionamento de equipe. Olha, gente, a nossa equipe aqui está custando caro. A nossa venda, não, a nossa venda tá bem, a nossa venda está crescendo e está dentro de uma normalidade. Poxa, mas porém aqui a nossa folha representa 30%. Opa, está muito alto. Então, olha, a gente precisa, acho que, enxugar aqui, pessoal. Mas como é que está a operação ali? Como é que estão os processos? Já fizemos POPs? Como é que está o organograma? Enfim, a gente começa a tirar muita conclusão daqui. Por isso que é importante todo mês a gente exercitar essa ferramenta com o franqueado, desculpa, com o empresário. Entendeu? Então, todo mês a gente precisa treinar esse empresário a ter o costume de analisar esses números. Outra, gente, a partir do momento que a gente vai treinando esse empresário, ele vai se acostumando a ter esse hábito, ele vai começando a gostar disso, porque isso aqui facilita a vida dele. Tanto que essa planilha aqui, gente, é a terceira versão já. A gente vem melhorando essa planilha aqui, primeiro, com vocês mesmos, os alunos, os nossos coaches, que vão solicitando mudanças e vão melhorando, né? E principalmente com os clientes. Muita coisa a gente melhorou nessa versão aqui, porque os clientes pediram, seria bacana também se tivesse isso, se tivesse aquilo e tal. Isso é muito legal, gente, porque às vezes eles possuem uma visão melhor que a nossa, porque eles são empresários ativos, né? Estão todo dia ali na linha de frente. Então é muito bacana porque isso, pra gente ver, né, como a gente consegue inovar e sempre melhorar o que a gente faz. Então aqui, gente, e reforçando, né, isso aqui é uma ferramenta, não é obrigatório, é igual o Trello, não é obrigatório o nosso cliente usar o Trello, porém é importante, mas a gente tem que usar o Trello, tá? O cliente não precisa, não é obrigatório, mas pelo menos a gente precisa registrar tudo lá que está acontecendo. Agora, essa ferramenta aqui, não é obrigatório ele usar essa. Ele pode usar uma outra, mas é obrigatório ele ter esses números. Ele precisa, pelo menos, gente, ter esse painel aqui, Pelo menos esse painel aqui ele precisa ter. Quanto que ele está tendo de receita bruta, quanto que ele está pagando de impostos, quanto que ele está pagando de taxa de cartão, quanto que ele paga de comissão, quanto que ele paga de logística, né, quanto que ele está consumindo de mercadoria, qual que é o CMV dele, qual que é a margem de contribuição dele, ele precisa ter essa margem de contribuição, qual que é a despesa fixa dele, qual que é o lucro bruto, né, chamamos de rentabilidade do negócio dele, está pagando investimento ou não e quanto que sobrou de lucro livre. Pelo menos essas informações aqui ele precisa ter. Pode ser numa outra planilha? Pode, não tem problema. Né? Nós não somos professores, a gente não vai obrigar ele a usar essa planilha aqui. Mas ele precisa pelo menos, faz parte do nosso papel, ser o treinador, de treiná-lo, que ele precisa ter domínio dessas informações. O empresário, gente, ele precisa ter na ponta da língua a média de vendas dele, ele precisa saber pelo menos de cor, salteado as vendas dos 3 últimos meses, ele precisa saber aqui de cor a margem média do negócio dele. Olha, Alan, em média aqui a margem do meu negócio que é 50%. E quanto que é a tua despesa fixa? Gira em torno de 33%. Beleza, então eu já sei então que a tua lucratividade gira em torno de 15%. É isso aí, 50 menos 35 dá 15%. Então olha como é bacana, gente, esse exercício. Se eu sei que a minha margem de contribuição é 50%, eu já descontei toda a minha despesa variável. Só falta a despesa fixa. Aí que eu falo, e quanto é que representa toda a despesa fixa do teu faturamento? Representa 30%. Ok, então tua lucratividade então foi de 20%. Foi de 20%, que minha margem era 50%. Tirou 30 aqui de despesa fixa, sobrou 20. É matemática básica, matemática simples, tá? Isso aqui, gente, não tem nada mirabolante. São subtrações, divisões, somas, enfim. É algo bem simples. Mas são informações, gente, que ajudam, né, aqui a tomada de decisão do empresário para tocar o negócio dele. Repito, essa ferramenta aqui, gente, ajuda aqui ele a tomar a decisão de se ele precisa vender mais, se ele precisa diminuir a equipe, se ele precisa construir uma estratégia de marketing, se ele precisa, às vezes, isso aqui acontece muito, vamos voltar para cá, o DRE gerencial, às vezes a gente pega aqui, já aconteceu isso comigo, de pegar clientes que tá aqui, todo mês estava dando prejuízo, a gente entrou, começamos a empatar, depois a gente começou a dar lucro, só que ele estava sufocado, gente, com, por exemplo, de limite de cheque especial.
Ele estava lá com 30 mil negativo na conta, 12% ao mês. Imagina, todo mês ali R$ 3.500 mais ou menos de despesa com limite com juros. Isso aqui ó, ajuda a gente até a dizer para ele, olha, o Ciclano, a rentabilidade, porque o que a gente pode fazer aqui, ó, na despesa fixa, você pode isolar, às vezes eles têm costume de colocar aqui, ó, financiamento. Aí fala, olha, financiamento não é despesa fixa, financiamento é investimento. Não, Alan, mas é que eu refinancei uma dívida que eu tinha na empresa. Tudo bem, você pegou dinheiro com o banco para aplicar na sua empresa, você investiu na sua empresa. Então coloque investimento. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Por exemplo, empréstimo bancário. Ele pegou lá R$ 50 mil para sair do limite de cheque especial e agora ele está pagando aí, sei lá, R$ 700 por mês. Um exemplo aqui, tá, gente? Por que eu coloco investimentos? Porque eu preciso saber aqui, ó, na DRE, se o meu negócio é rentável, porque se ele é rentável, só que ele está com dívida, eu falo, olha, eu tô lá com 30 mil negativo. Pega esses 30 mil reais com o banco, tá? Isso é em últimos casos, tá, gente? Quando a gente pega o cara que já está na UTI, pega um empréstimo de 30 mil reais com o banco, quita essa dívida, sai do vermelho, ou pega até 35 mil para ficar já com capital de giro, né, positivo. Pega 35 mil, divide lá em 48 vezes, faz o financiamento. Por quê? Porque a gente identificou que o teu negócio ele é lucrativo, ele é rentável. Mas isso vai acontecer às vezes, gente, de vocês pegarem clientes, que às vezes ele pode até estar com lucratividade de 15% aqui. Mas aí ele tem na linha de investimento tanto financiamento que o lucro líquido fica negativo. Entendeu? Por quê? Porque às vezes ele está... pode ser que aqui está dando lucro, mas aí todo mês ele está perdendo dinheiro lá com os juros dos limites do cheque especial. Faz um cálculo e fala, olha, tu está me pagando todo mês aí, ó, 3.500 de limite de cheque especial. Se tu pegar esses 35 mil com o banco, tu vai pagar R$ 700 por mês. Tu vai ter uma despesa, de vez de 3.500, R$ 700 por mês. Mas a tua empresa paga esse investimento. Pode pegar esses 35 mil reais por mês, porque R$ 750, gente, vai pagar, entendeu? Porque ó, ele já está dando lucratividade aqui, ó. Entendeu? Então pode enfiar lá no investimento que ele paga. Isso ajuda, né, nessas tomadas de decisões. Às vezes ele tem um negócio lucrativo, mas ele está afundado em dívidas e ele acha que o negócio dele não é lucrativo, mas o que está matando ele é os juros do banco. Entendeu? A gente já pegou casos aí de empresas que a gente entrou na empresa, dívida aí quase que milionária, e o banco todo mês comia o dinheiro que entrava na conta. Então ele achava que o negócio dele não era rentável. Quando a gente fechou a segunda DRE dele, a gente falou, olha, o teu negócio lucra 45 mil reais todo mês. O problema é que tu está tão endividado com o banco que todo dinheiro que entra no banco, o banco come. O que a gente fez? Primeira coisa, estancar a sangria, abre um CNPJ, um novo CNPJ e passa toda a receita todo recebimento para esse novo CNPJ, abre uma outra conta ali para tu não perder essa lucratividade. E renegocia essa dívida com o banco. Demonstra para o banco, via essa DRE aqui, que você tem uma empresa lucrativa, porém precisa negociar essa dívida, né? E transformar essa dívida numa dívida saudável. Olha, beleza, eu tenho R$500 mil aí de dívida com vocês, mas a minha empresa ela lucra 45 mil reais todo mês. Eu vou pegar um empréstimo aqui com vocês de 500 mil reais, vou financiar e vou pagar para vocês aqui 15 mil reais por mês. 15 mil reais por mês eu não tenho como pagar, porque minha empresa me dá 45 mil reais de lucro todo mês. Ainda vai me sobrar 30 mil reais de lucro. Entendeu? Foi isso que o Cleuton fez na época com a empresa dele. Lá que ele tinha lá a agência de eventos gastronômicos. Ele tinha uma dívida milionária, né, que o banco estava matando, né, estava matando o negócio dele. Ele identificou isso, né, ele foi lá e estancou a sangria e negociou com o banco. Falou, olha, eu organizei meu negócio aqui, meu negócio ele é rentável, ele dá X mil reais de lucro aqui, eu quero refinanciar aqui essa dívida que eu tenho contigo, pode me fazer uma parcela de 15 mil mês aqui que eu tenho como pagar, que eu pago essa parcela de 15 mil mês e ainda esse meu negócio dá lucro. Eu transformei essa dívida que estava matando meu negócio numa dívida saudável. Então, gente, financeiro, gente, é a área que você mais ganha autoridade com o seu cliente. Porque nesses momentos aí de mercado mais duro, mais difícil,
a maioria das empresas que você entra estará com problemas financeiros. Então, você conseguindo mostrar para ele que há luz no fim do túnel, e você mostrar aqui com fatos e dados, gente, mostrar para ele que, olha, a sua empresa ela é lucrativa. O problema é que você está enfiado em dívida aqui, a gente tem que renegociar essa dívida. Você fazendo apenas isso, você já salvou a vida dele, o negócio dele, você já ganhou uma autoridade com ele que você nunca mais perderá. Por quê, gente? Normalmente esses empresários, eles ficam desnorteados quando estão com dívida. Aí esquece POP, esquece organograma, esquece tudo. Tá? Não adianta a gente querer enfiar a goela abaixo nele, regulamento interno, POP, enfim. Identificou que ele está com problema financeiro, resolve o problema financeiro dele. Mapeia, pelo menos consiga mapear o principal problema dele. Olha, teu problema aqui é financeiro, isso, mas tem solução, gente. Eu identifiquei aqui que a tua empresa é lucrativa, ela dá 15% de lucro. Vamos pegar essa dívida que está aqui, às vezes é dívida pequena, a gente tem empresário aí se matando com dívida de 20, 30 mil reais no banco. Vamos pegar essa dívida aqui, meu amigo, vamos refinanciar essa dívida com o banco, faz uma parcelinha ali de R$ 1.000 por mês que a tua empresa paga. Ela é lucrativa, porém agora daqui em diante a gente vai cuidar do teu dinheiro. Vamos transformar essa empresa aqui numa empresa organizada. Todo mês você só vai retirar dinheiro aqui do seu Prolabore, não vai mais retirar dinheiro da empresa, e todo o lucro dessa empresa que a gente reinveste na empresa para lucrar cada vez mais. Enfim, essa planilha aqui, gente, é uma planilha bem completa para esses quesitos, tá? Para ter esse domínio de toda a área financeira dele. Só que lembrando, se caso ele não se adaptar a essa planilha, que eu falo para vocês, muito difícil, te digo aqui que 95% dos nossos clientes usam essas planilhas aqui, mas caso às vezes ele já está usando o sistema atende ele, né? Só lembrando, ele pode usar o sistema ou pode usar uma outra planilha dele, porém, a gente precisa que esse sistema ou essa planilha dele informe a receita, informe os impostos, as taxas, né? Tem aqui o controle de consumo de mercadoria, o CMV, dê para ele a margem de contribuição, dê para ele a despesa fixa e dê para ele o lucro. Se essas ferramentas que ele já usa dá essas informações, ótimo, não tem problema algum. Agora a gente só precisa treiná-lo para ele saber usar essas informações. Né? Porque é aquilo que eu falei, se a planilha ou o sistema está dando essa informação, o sistema e a planilha está conversando com ele, porém ele não está conseguindo conversar com a informação. Né? Porque em cima dessas informações aqui a gente toma atitudes, não? A gente cria aqui plano de ação para reverter esse problema. Pessoal, financeiro, gente, é muito difícil não reverter uma situação financeira. Só se ele está com uma dívida muito acima do que, quando for negociar com o banco, até o financiamento extrapole a lucratividade mensal de um negócio organizado. Né? Por exemplo, imagina aqui, ó, se eu pegasse esse negócio aqui e se tivesse uma dívida, sei lá, de 5 milhões e o financiamento ficasse acima da casa aqui dos 15 mil, aí, meu amigo, aí realmente, aí o teu negócio aí fecha e vou montar um novo, porque esse não tem mais como recuperar, né, essa dívida de acordo com a lucratividade que o teu negócio rende. Mas normalmente, gente, a gente refinancia a dívida e o refinanciamento ele fica num valor bem abaixo dessa lucratividade aqui, entendeu? Ele vai lá, refinanciou a dívida, vai dar uma parcela de, sei lá, de 3 mil reais por mês, não tem problema. A empresa lucra de 13 mil a 30 mil por mês, né? Então, um refinanciamento de 3 mil por mês, ele se paga. O que não pode deixar acontecer é ele pegar mais empréstimos, né? Ele se enfiar na dívida de novo. Por isso, gente, que na despesa fixa aqui, ó, é muito importante ele provisionar todas as despesas, entendeu? Por isso que é bacana ele projetar a despesa, porque ele começa a controlar para não gastar mais. Né? Ele começa a otimizar a despesa, ele começa a provisionar toda a despesa que ele tem com 13º e férias. Ele não come, porque isso aqui é um vício, gente, muito perigoso dos empresários. Eles não se preparam durante o ano para pagar o 13º e as férias lá no final do ano. Aí o que acontece? Todo mês aqui, ó, ele não tem controle da DRE, né? Ele já começa por aí, mas digamos que às vezes ele até tenha, porém todo mês aqui, ó, ele acaba ficando no vermelho ou no 0 a 0. Aí o que acontece? Chega lá no dia 30 de novembro, que tem que pagar o 13º e férias, o que acontece? Ele não tem dinheiro no caixa, ele vai lá e pega empréstimo no banco para pagar o 13º e férias dos colaboradores. E aí é uma bola de neve. E aí o que acontece? Começa a aumentar aqui, ó, a linha de investimentos. Eu já peguei cliente, gente, que tinha aqui, ó, 6 a 7
linhas de empréstimos. A empresa está pagando 6, 7 empréstimos. Já tivemos que pegar a empresa aqui e falar, olha, a tua empresa ela é lucrativa, mas tu tem tanto empréstimo que está dando 0 a 0 a tua lucratividade líquida. O que a gente fez? Ele tinha 2 bancos, ele tinha 4 empréstimos com 2 bancos diferentes. A gente foi com ele no banco, mostramos aqui a DRE da empresa dele para o gerente do banco e falou, olha, se a gente continuar dessa maneira, essa empresa que ela vai quebrar. Ele não está conseguindo se sustentar pagando esses empréstimos. Então a gente conseguiu até renegociar essa dívida com o banco. A gente renegociou essas 2 dívidas com o banco e transformou essa dívida numa parcela menor mensal, que a lucratividade da empresa voltou a ser saudável, pagava esse financiamento e ainda sobrava dinheiro para reinvestir na empresa. Ok? Pessoal, Compartilha a tela. eu vou retornar aqui a tela aqui para mim.